Olá, 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 boa noite, são exatamente 8 horas em ponto aqui em Cuiabá. Como é que vocês estão aí no Instagram? Boa noite a todo mundo, estamos de volta aqui, segundona, Isa, Café, Mona, bem-vindos. Hoje o tema é o tema mais lindo que eu já falei em entrevista. E a gente vai falar dele, que é merecedor de tudo. Paty, bem-vinda também lá de Fortaleza. A entrevistada acabou de entrar, mas antes de chamá-la aqui para a gente compartilhar essa live, vamos falar de Deus. Então, se você que está aí do outro lado, assistindo ao vivo ou assistindo depois no YouTube, acha que está cheia de problemas, não sabe como resolver esses problemas, a gente vai conversar hoje, contar várias histórias que talvez você saia muito mais feliz, muito mais leve dessa live, porque a vida é muito rápida e a pandemia veio para ensinar pra gente, para mostrar pra gente que nós somos capazes de enfrentar qualquer obstáculo, qualquer problema que apareça na nossa frente e que às vezes o nosso problema é muito pequenininho comparado com o do outro. Ela é mais que especial para mim. Já é a terceira ou quarta vez que eu vou entrevistá-la, uma atleta que se tornou atleta por cargas d'água da vida. Ela vai explicar para a gente hoje aqui também. Perdeu 35 quilos em 8 meses, isso mesmo, para se tornar atleta campeã ouro mundial em Muay Thai. Inaléia Ferreira, vou chamar ela aqui para vocês conhecerem ela pessoalmente. Olha que mulher bonita, olha que mulher bonita. Olha que mulher bonita. Gente, coloquei até brinco pra você, Yuri. Minha filha, você tá onde? Você tá num bar com esse barulho todo? Você tá onde? Ah, você sabe que eu moro na academia, né? Então o cabelo já pode, porque tem um treino rolando ali no tatame. Mas Galera, eu queria estar num bar. Olha só, antes da gente falar sobre o assunto que é Deus, que é um assunto lindo e maravilhoso, é o melhor tema que eu posso falar em lives. Eu quero te agradecer, como sempre, a tua disponibilidade, a tua alegria. A gente estava conversando sobre outras coisas onde vai dizer, vamos falar de Deus, vamos. E estamos aqui hoje para esse povão todo digital, que vai ver agora ao vivo, vai ver depois. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Você sabe que você conhece já a minha história, a gente já é parceiro faz tempo. Você sabe que Deus para mim é o meu mantenedor, é o meu salvador. E assim, é muito massa ter um Deus desse na vida da gente. Por mais que tá difícil, é mais massa ainda, porque a gente sente a presença de Deus na dificuldade mesmo. Então não tem como não se emocionar. E eu tenho certeza que vai ser um assunto... a gente vai ficar umas semanas e semanas e semanas, que é infinito. Deixa eu dar um recado para as pessoas que estão entrando aqui agora. Se você acha que você tem muitos problemas, se você está passando por um momento ruim, não se engane. Esses rostinhos sorridentes aqui, eu, a Inaléia, qualquer pessoa que entra na internet passa por problemas sérios e fundos, depressivos, contas atrasadas. Só que o meu papel de comunicador é levar alegria para vocês, descontração, então a gente dá aquela up e tenta seguir adiante, como todos os humanos mortais. E a ideia aqui hoje é falar de coisa boa. Aliás, falar alguns assuntos delicados, mas que no final a gente conseguiu superar e conseguiu vivenciar. A Inaléia, para quem não conhece, aliás, eu nem vou falar de você, vou deixar que você fale de você, porque você fala tão bem essa trajetória. Eu quero que você fale de mim. Você quer falar? Eu quero, fala de mim. Olha, a Inaléia, além de ser uma mulher maravilhosa, é uma pessoa que pesava mais de 35 quilos do peso atual dela. Ela não, até onde eu conheci, não pensava em entrar para o esporte. Meio a um acidente automobilístico, a vida dela deu uma reviravolta. Ela quis entrar no esporte e comentou com o marido, que pedir parece machismo, né? Mas o marido expulsou de casa quando ela quis participar de um campeonato. Graças a Deus. Graças a Deus, ele expulsou. E essa mulher ficou linda e maravilhosa. O esporte proporcionou essa transformação nela. Eu sempre falo que a arte e o esporte higieniza a mente, transforma as pessoas. E o esporte fez isso com ela. Foram 35 quilos a menos. E ela pode contar um pouco dessa superação que vem bem antes do esporte. A Inaléia tem uma relação hoje com a pandemia. Fez máscaras para ajudar as pessoas da redondeza. Costurava antes do esporte. Então, Inaléia, o social sempre fez parte da tua vida, não é isso? Conta pra gente como é que começou essa coisa de se preocupar com o outro, que eu acho que é muito importante, parece balela, mas eu pergunto pra você que tá em casa enquanto a Inaléia fala, quanto tempo faz que você não se preocupa com o outro, o necessitado?
Então, o que acontece? Quando a gente foca só nos nossos problemas, que problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema, queridos. Ah, o artista lá, o rei, a rainha, o príncipe, o presidente, todo mundo tem problemas. O segredo é não focar no seu problema, é ter fé, é buscar a Deus, entendeu? E focar no problema dos outros. Que o céu vai ficar desse tamanhozinho, a gente vai perceber que os nossos problemas diante dos problemas de pessoas aí, a gente nem tem, na verdade, né? Ainda mais quando a gente põe Deus em primeiro lugar, a gente passa por isso aí com louvor. Com certeza. Né? Falar de ter fé em Deus, eu acho que essa palavra é muito forte, fé. Vamos falar de fé. O que seria fé para você que está em casa? O que seria fé para você aí na Lé? Assim, a ciência, né, a religião, que confronta bastante em relação a isso, é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente crê e que é transformador mesmo sem nós termos contato direto com ela. Me responde uma coisa, fé para você é isso? E qual foi o teu primeiro contato com a fé? Olha, o meu contato com a fé, assim, eu não posso dizer que eu sei exatamente o primeiro, porque desde bebê eu tenho percebido milagres em nossas vidas, assim, porque nós não somos o que nós somos hoje, nós somos o que o meu passado me conta. E minha mãe conta que quando eu era bebê, tinha quase 2 aninhos, a nossa casa pegou fogo, se incendiou, meio-dia, a gente não sabe como, né? Nós tivemos muita dificuldade quando criança com os meus pais, e assim, mesmo assim a gente não desistiu. E quando eu tinha quase 2 aninhos, a nossa residência pegou fogo, e aí minha mãe acordou, né? Estava dormindo no meio-dia, ali eu era bebê, então mãe que tem criança, bota o bebê para dormir à tarde, com isso ela cochilou junto comigo. E aí daí ela conta que ela teve um sonho, que a nossa casa estava sendo incendiada, e ela acordou, Deus acordou ela nesse momento, e quando ela acordou só tinha o nosso lugar onde a gente estava deitado, e foi aonde eu acredito que foi um dos... O primeiro milagre é de viver, né? Só de ter nascido já é um milagre de Deus. Perfeito, lindo, né? Isso já é um milagre. E os outros milagres, que mais importante na minha vida foi esse, que a nossa casa se incendiou, e Deus naquele momento ele me livrou da morte, entendeu? Da gente ter sido incendiada. E quando minha mãe conseguiu sair da casa, a casa veio desabar. Então, assim, Deus estava só esperando a gente sair, e ele realmente nos salvou. Foi um dos primeiros milagres que aconteceu. E tem outros milagres. Vai me perguntando que eu vou embolando, é muita coisa boa, eu vou embolando no meio de campo, e depois, se brincar, deixa nem você falar, Yuri. Vai ser a primeira live que eu vou poder... Aliás, eu tenho feito um pouco isso nas últimas entrevistas, falado um pouco de mim, coisa que eu não pude falar durante 3 anos. Então agora, como meio de comunicação aqui é independente, posso falar o que eu quero, a hora que eu quero. Então eu tô começando a falar algumas coisas, até para servir como motivação para você em casa. Eu saí de casa com 15 anos de idade, né, para tentar... Eu sempre gostei de teatro, cinema, sempre quis ser ator. Fui para Brasília, para morar com meu pai, para fazer teatro. E desde desse dia que eu decidi ir para Brasília, né, eu parei e pensei o seguinte: eu tenho uma educação, graças a Deus, louvável da minha mãe, que me criou. Meu pai saiu de casa, tinha 3 anos, e a única proteção que eu tinha que ter era divina. Fui coroinha de igreja, fiz grupo jovem da igreja católica, e eu ficava pensando, meu Deus, eu estou numa cidade nova, eu não conheço praticamente ninguém. Meu pai sempre foi do jeitão dele, mais na dele, nunca foi super protetor. E eu pensei assim, se eu não tivesse a educação, a base que minha mãe me deu e a fé divina, eu não tinha conseguido seguir adiante. Eu quebrei a cara várias vezes. Mas mesmo, agora para vocês saberem, mesmo fazendo parte da igreja, mesmo fazendo parte do grupo jovem, mesmo sendo coroinha, eu desafiei a fé a todo momento. Eu achava que a fé era algo surreal, a Bíblia era algo escrita por homens. Quem realmente tinha escrito aquilo, qual era aquela verdade? Porque a gente é adolescente, né, começando a fase adulta, tá querendo rebelde, beber, sair. Então eu sempre coloquei em jogo, né, essas questões da fé. E realmente, infelizmente, a fé ela só aparece nos momentos terríveis, né? Quando você precisa, você vai lá e recorre. É muito raro, embora as igrejas preguem muito isso, a gratidão, o agradecimento a Deus pelo que você tem. Que eu acho que isso é muito mais importante. Não esperar um momento trágico para pedir para ele um socorro, um sufoco, e você aí começar a ver que ele existe. Então, assim, a fé para mim é isso. É algo que você não consegue enxergar, que você não consegue ir atrás,
E aí eu te faço uma pergunta. Para você, Inalé, eu que já entrevistei tantas pessoas de tantas religiões e respeito todas, a fé tá ligada somente a Deus? Já que o nosso tema é Ele? O que você acha? A fé tá ligado a Deus. Deus, ele é a fonte. E isso não é fácil. Como você disse mesmo, que a fé, ela é uma retirada de você quando você mais precisa. Porque é fácil estar bem, é fácil acreditar quando está bem. Tanto que quando os homens de Deus foi provado ali na fé, a gente pode estudar lá a Bíblia, eram pessoas de bens materiais. Eram pessoas que tinham tudo na mão e estava tudo legal. É fácil ter fé quando está tudo bem. Né? Agora tira tudo isso dessa pessoa e contesta a fé. E a fé é isso, é acreditar naquilo que não se vê. É acreditar quando você se sente no fundo do poço. É acreditar quando a doença pode não curar, quando a empresa pode falir, quando tudo de ruim pode acontecer. Porque Deus, ele age assim, Deus, ele testa a nossa fé. Quando a gente fala, não, eu acredito em Deus, eu quero caminhar com Deus, eu quero falar de Deus para as pessoas, como que eu vou falar de algo que eu não passei? Como que eu posso falar para alguém, Yuri, não, vai dar certo se eu não passei por isso? Entendeu? Então, se eu quero falar de Deus, olha, vai dar certo, tenha fé. Como? É hipocrisia. Inalé, não ter passado por nada de sofrimento, ter tido uma vida boa, estável a vida inteira, entendeu? Não ter me autoprovado e falar para alguém que vai dar certo. Vai dar certo como, assim? Você sabe que vai... Não, como que você sabe? Então, Deus, ele nos prova nossa fé até para a gente ser testemunha. Quando Deus, ele age assim no nosso ao redor, ele age exatamente para isso. Ele quer que as pessoas vejam o que é fé, o que é milagre. E meu bem, é só quando o corpo tá comendo mesmo. É uma peta. Hebreus, ali a partir do capítulo 11, né, ele fala bem isso. O pai desacreditado, o filho estava endemoniado, né, e perguntou ao Senhor, e aí, como que eu faço? Creia, acredite. Né? E aí ele conseguiu realmente salvar a vida desse cidadão. Ele não precisou muito ver, massa. ele não precisou pegar. Ele Exato. Não precisou pegar. Você vê toda a dificuldade das pessoas, quando Cristo teve no ponto de começar a pregar, que foi de 30 anos a 33 anos, as pessoas que vieram até ele eram pessoas que estavam desenganadas. A mulher com fluxo de sangue, mais de 24 anos, ela não aguentava mais tanta humilhação, ela não tinha mais esperança. O leproso, entendeu? O cego. Então, assim, a filha de Jairo, então são pessoas que estavam desenganadas. O próprio amigo de Cristo, que foi criado com ele, quando faleceu, quando morreu, tinha 3 dias que estava fedendo, estava podre. Se ele ressuscita Lázaro antes, todo mundo ia falar, Lázaro estava dormindo, como assim? Mas não, ele deixou que Lázaro fedesse, entendeu? Para que ele provasse para as pessoas que estavam ao redor o milagre da ressurreição. Então, quando a dificuldade mesmo, não tem como não ser. Como provar a fé? Quando eu for para o estúdio, eu quero, nesses momentos, colocar algumas ilustrações, fotos e música. Aquela canção que fala Ninguém Explica Deus, eu acho que é pura verdade. Eu acho que é a pura verdade. Você está naqueles momentos que você não sabe como proceder, no fim do poço. Antes de qualquer coisa, antes de passar para a próxima pergunta, eu quero falar para você que está assistindo a gente que você já é um vitorioso. Se você pegou a Covid e se recuperou ou não pegou a Covid, você já é um vitorioso. Agradeça a Deus por estar passando por essa pandemia com comida na geladeira, com os parentes salvos. Se você infelizmente perdeu um parente nessa pandemia, jogue a alma dele nas mãos do Senhor. Diga para ele chegar com toda a energia positiva que ele deixou esse plano. Né? E eu queria falar para você também, Inalé, porque estudando um pouco sobre fé, sobre Deus, sobre os obstáculos da vida, que a gente vai dar outros exemplos aqui nessa live, é o seguinte, eu tenho uma reflexão muito, muito complexa. Talvez vocês que estejam aí escrevendo durante a live, você possa literalmente falar o que você acha. Por exemplo, Deus, para você segue os cristãos ou você tem fé somente em Deus? Quem está escrevendo na live aí, fica à vontade, né, Yuri, para escrever o que pensa, o que quer escrever. Não, tá tranquilo. Somos libertos, somos livres para isso, né? Então, assim, fica à vontade, o assunto aqui é Deus, independentemente se você acredita. E que Deus abençoe qualquer tipo de comentário, né, Inalé? Exatamente, que Deus seja louvado por isso, porque nós viemos aqui nesse mundo não para julgar, não tem que julgar você não tem que me julgar.
entendeu? Eu tenho que amar. Deus ele nos diz o seguinte, amai uns aos outros. Não é fácil amar quando a pessoa tem defeito. Quando Cristo fala assim, olha, amai e orai pelos seus inimigos, é fácil orar pelo amigo, né? É fácil orar pelo seu amigo, é fácil orar por quem você ama e pelo seu inimigo. Ah, eu não tenho inimigo. Será? Será que você não tem inimigo? A hipocrisia também não leva para o céu. Né? Olha só, quando a gente pensa em falar em Deus, quando a gente tem sucesso, quando a nossa estrela brilha, sempre aparecem pessoas para tentar apagar essa luz, sempre tenta aparecer pessoas para tentar tirar essa energia. Mas o que eu aprendi com esses anos de vida, com alguns anos de vida que eu tenho? Ore por essas pessoas, os haters, as pessoas que querem denegrir sua imagem, querem falar mal de você, querem atrapalhar uma live. Mas sabe o que acontece? O que acontece, Yuri? São pessoas que querem ser o que você é, não ser o que você tem. Porque uma vez uma amiga minha me falou isso, porque as pessoas, as pessoas que te criticam. Outra coisa, a gente não vai agradar todo mundo, não. Cristo não agradou todo mundo, imagina nós que somos pecadores, né? Então, o que acontece? O que nós temos que entender é o seguinte, que amar, orar para as pessoas que amamos é fácil. Deus fala o seguinte, orar pelos seus inimigos. E algumas vezes a gente passa por problemas, por situações, que a pessoa não quer ter o que você tem, ela quer ter a fé e a coragem que você tem. O que você é, não o que você tem. E ter fé em Deus, ter coragem, sendo chicoteado, sendo injuriado, sendo acusado, entendeu? E continuar, isso é ter fé. Porque não é fácil. Com certeza. E esse mundo, a gente meio a uma pandemia, a gente vê que pessoas tentando lutar pela vida em leitos de hospitais, em UTIs, lugares faltando para que essas pessoas sejam curadas, e mesmo assim ainda tem pessoas fazendo maldades, pessoas desacreditando, e vai ter. Pessoas desmerecendo, né? Então, assim... E vai ter, outra coisa, isso é algo que está escrito na Bíblia que a gente ia ter. Com certeza. Deus fala, ó, esse tipo de pessoas você vai ter do seu lado. E isso também é permitido por Deus para que a gente permaneça firme na postura de cristão, a postura de que realmente a gente está falando de Deus, que também é fácil falar de Deus e as pessoas aplaudirem. Parece... E quando vem a crítica? E quando vem o julgamento? E quando a gente recebe esse tipo de coisa, eu aprendi muito com minha mãe, né? Como eu falei, eu saí de casa... meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos de idade e ela foi uma vencedora, uma lutadora, fez bijuteria, a gente vendeu mini pizza, fez faculdade depois que ele saiu de casa. E isso é meu exemplo. Dos murros, das quedas, levantou e ressurgiu como uma águia. Isso qualquer pessoa pode fazer. Então, assim, se você recebe uma ofensa, se você recebe uma rasteira, se você é vítima de mentiras, de injúrias, não baixa a cabeça não enfrente o inimigo, ore por ele. Porque no momento certo, Deus vai agir e vai dar aquele famoso popular tapa de luva de pelica. E aí, quando o tapa de luva de pelica atinge o outro, a raiva é maior. Mas Deus te protege sempre. E isso é que a gente faz. E temos que entender também que, por exemplo, o nosso Cristo, nosso Salvador, o Criador do Universo, né, a Trindade ali, ele foi injuriado, ele foi cuspido. Nos filmes a gente vê Cristo sendo crucificado com um lençol amarrado na pélvia. Isso não é. Os historiadores falam que ele foi crucificado nu, que era uma morte de humilhação. A pior morte que existia na época era a morte da cruz. Que era pior, tipo assim, você era o pior bandido, você era um crime hediondo. E Cristo ele passou por isso. Cristo passou por isso. Imagina nós, deixa o povo falar, deixa o povo agir. O que importa é a minha relação com Deus. Eu não tenho que me importar com a opinião alheia, eu tenho que me importar o que Deus pensa de mim. Isso é como eu sou um bom taurino, eu quero só falar com esse indivíduo que não deu a cara a tapa, entrou para me ofender, mas não conseguiu, que eu vou estar orando por você. E se vocês que estão na live, digam amém para ele, orem por ele, porque é uma pessoa que entra numa live sem mostrar a cara a tapa. Yuri, falar uma coisa pra você. Esquece, sabe por quê? Porque nós viemos aqui falar de Deus, dos milagres de Deus. Exatamente. Se a pessoa não tem a coragem de mostrar nem o rosto, não é digno a gente parar nossos milagres aqui para poder dar atenção para essa pessoa. Ele quer atenção, ele está conseguindo. Foca, Consegui um minuto de fama. Consegui um minuto de fama.
Bora, Deus. pergunta lá o que é Deus. A imagem humanizada de Deus. Como é que você vê isso, Naléia? Por exemplo, quem realmente foi Deus? Deus foi um homem branco, de barba. Como que a igreja, por exemplo, os evangélicos abominam o Deus na cruz, o católico já idolatra. Quem é realmente Deus? Deus é uma energia? Então, assim, Deus a é o gente, positivo? na verdade, o evangélico ele não abomina Cristo na cruz. A gente que estuda a palavra mais a fundo, a gente só não dá ibope para o que acabou de acontecer, a pessoa tentando te ofender. Como Cristo morreu e ressuscitou, e a salvação está na ressurreição, não na morte, porque quando Cristo chorou no jardim de Getsemane, que ele chorou lágrimas, que ele suou sangue, a tensão dele humanamente sentindo é que ele teve humanamente, porque ele momento algum, uns 3 anos que ele pregou o evangelho, ele não poderia nem 1 milímetro se mostrar como Deus. Ele tinha que se mostrar como humano para provar para a humanidade que a gente tem que buscar a Deus. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, é fácil. É fácil você falar porque você é Deus. É fácil você falar que temos que ter fé porque você é Deus. Então ele foi humano durante 3 anos. Então a tensão de Cristo era tão grande que ele suou gotas de sangue, porque ele tinha medo como humano, né, de não ressuscitar. Tanto que os historiadores falam que quando Cristo ressuscitou, o inimigo ele fez festa. Mas, desculpa, quando Cristo foi crucificado, tá? Me corrigindo, quando Cristo foi crucificado, o inimigo fez festa, porque ele tinha conseguido fazer com que Cristo fosse morto. Só que quando Cristo ressuscitou, tinha acabado o plano da salvação para Lúcifer. Até a morte da cruz, Lúcifer, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, ele tinha salvação. Ele tinha salvação. Só que quando Cristo morreu na cruz, que foi o checkmate, que foi a assinatura para a salvação da humanidade, quando Cristo ressuscitou, ele já não tinha mais salvação. Agora não tem mais como mais. E esse inimigo perdido, que não tem mais salvação para ele, é esse inimigo que usa pessoas para te afrontar, para me afrontar. Só que nós não podemos ter medo, sabe por quê? Porque esse Lúcifer, ele é derrotado. Então, quando você achar que, eu estou passando por provação, é Satanás, não diga isso, não repita isso. Não dê poder que o inimigo entre na sua casa. Deus está permitindo que você passe por isso, como Deus permitiu que Jó passasse. Quando o Lúcifer, que até então tinha salvação, que Cristo não tinha morrido na cruz ainda, foi tentar Jó, Deus falou para ele, você pode tirar o que você quiser, mas não toque no meu ungido. Nós somos ungidos, nós temos a marca da promessa. Todos nós. Eu sempre falo, todos nós, sem exceção. Você que está do outro lado também, que passou por essa pandemia, eu sempre falo isso, e está se sentindo sozinho em casa, está se sentindo longe dos familiares, às vezes perdeu o emprego, às vezes não tem um norte na sua vida, se ajoelhe e peça a Deus para ele orar, para ele estar na sua vida, para ele te abençoar, porque ele faz milagres. Ele do nada mostra o caminho certo. Haja sempre pela verdade. Esse Deus, ele é como ele é imenso. Falou, ele é maravilhoso, né? Ele vive Ele é maravilhoso e ele vive em nós, com certeza, Rita. E o que acontece? Tudo acontece para aqueles que creem em Deus. E em tudo seja louvado. Em tudo, louve a Deus, agradeça. Porque Deus está dando uma chance para você. E não é só nas coisas boas que Deus dá chance, não. O fone de ouvido é horrível, ele está tentando cair aqui. Eu odeio fone de ouvido, mas enfim. eu não tenho muita intimidade com tecnologia, né? Então, o que acontece? Mas esse Deus, tudo isso, a pandemia e tudo, infelizmente, morreu. Gente, todos nós vamos morrer, tá? Com Covid, sem Covid, todos nós vamos morrer. Nossa única certeza que nós temos nessa vida são 2. Que nós vamos morrer e que Deus existe. Como que eu sei? Sentindo a fé. Infelizmente a pandemia deixou muitas pessoas desempregadas, mas é hora de recomeçar. É hora de recomeçar. Se reinventar, às vezes. Não se entregue. Eu não consigo mais. Não se entregue. Busca Deus. É agora, a fé é agora. É agora, nesse momento. Se reinvente. E Deus é tão bom para mim que eu me reinventei. Eu me reinventei nessa pandemia, gente. Conta um pouco, Naléia, essa reviravolta aí, meio à pandemia, que aconteceu na tua vida.
Então, assim, ele me surpreende cada dia, né? Quando eu choro O esporte por foi felicidade. afetado. Deixa eu só contextualizar. Com Você estava certeza. firme e forte no esporte, ganhou uma medalha, medalhista de ouro de Sim, Muay Thai na Tailândia. A sim. gente teve outros campeonatos depois. De repente veio a pandemia e afetou a vida de todos os setores e o E esporte não ainda foi tem mais diferente. uma, tem mais uma, tá? Yuri, não afetou o esporte só em 2020, não. 2021 também. Por quê? Porque o Mundial, Oi, Flávio, entrou. O Flávio, nosso pessoal da Mangue Fan, faz canecas maravilhosas, meu amigo. A Ju é minha amiga, a Isa. Beijo, gente. Pessoas iluminadas, pessoas que têm uma fé grandiosa. Então, assim, Deus, ele é maravilhoso para todos nós. Então, o que acontece? Quando. Aí eu sou top, tá vendo, gente? É, Então, o que a gente acontece? sabe. É Deus, né? Deus, ele me deixa assim, né? Maravilhado com tudo, mesmo com dificuldade. Hoje mesmo eu estava comentando com a minha filha, graças a Deus que eu fui campeão ano passado, né? Mundial, lá na Tailândia, na casa dos caras, dos tailandeses, porque 2020 não teve o Mundial, não teve os esportes, todos foram cancelados. Imagina o A como fala frustração financeiro? também das pessoas, né? Frustração, entendeu? O calote financeiro. Enfim, acabou com muitos sonhos. Detalhe, Mundial também não tem 2021, Já foi tá? cancelado. Já foi cancelado. Por quê? Porque é no 2020 que eles reinventam o orçamento para 2021. Isso é todos os países. Agora, não vai ter o Mundial, não vai ter 2021. Agora, você imagina a frustração dos atletas. Eu que ia disputar um cinturão esse ano na Tailândia. Eu tenho 40 anos, gente. Então, assim, era a minha última disputa lá. Eu tenho 40 anos. Infelizmente? Não sei. A gente não sabe o que Deus tem para nós. Então, assim, eu também não tem 2021. E assim, felizmente para uns, infelizmente para outros. Para mim é felizmente, porque eu sei que Deus está no comando, sei entender de Deus, algumas coisas boas e melhores vai vir, com certeza. Vai para frente. Então, assim, não é só 2020, mas 2021. Mas se reinvente. Milagre tá aí, Deus Não, tá aí. mas a pandemia veio março ali, abril. Como é que foi para a Inalé receber essa pandemia? A gente sabe que foi difícil para muita gente também, mas como Foi foi a difícil. reviravolta, as contas, o Então, o que trabalho, o acontece? Então, norte? assim, assim, Deus sempre falou comigo nas dificuldades extremas da minha vida. Né? Quando eu fui para Tailândia, quando criança, quando casei, quando fui expulsa de casa. Todo mundo sabe que eu já conhece uma história que eu fui expulsa de casa, graças a Deus, pelo meu marido machista, né? Ex-marido, né? E assim, essa pandemia, 2019 foi decisivo porque eu tinha que fechar minha empresa. Como eu viajei muito para disputar o Muay Thai dentro do país e fora do país, eu tive muito prejuízo e eu tive que fechar minha empresa. Então, em 2019, em dezembro, eu tive a decisão de fechar a empresa. E fazer o quê, né? Fazer o quê com tudo isso e tal. Foi onde eu tive uma visão. E assim, eu tô com um livro aí para ser lançado, que era para ter sido lançado ano passado, não lancei porque tem dedo de Deus também. E aí, com a virada de 2019 para 2020, a academia que eu treinava foi embora. Fechou e me deixou a gente na mão. E eu treinando pro Mundial, lá no pique, né? Aí, de repente, o dono da academia falou assim, olha, eu não vou mais abrir em Cuiabá, vocês vão ser felizes, que eu vou ser feliz. E beleza. E aí, vou treinar onde? E assim, tem uma coisa que eu nunca quis, Yuri, foi dar aula, ser professora. Eu sempre estava focada em treinar para disputar, porque é muito cansativo dar aula. E assim, e para você dar aula, tem muitos professores que se dizem ser professores de Muay Thai e não são, estão lesionando as pessoas, ensinando errado, sabe, Tem que ter levando a má didática, né? fama. Não tem didática, estão levando a má fama para as pessoas. Eu pratiquei Muay Thai, eu me machuquei e tal. Gente, investiga a vida do seu professor, vê se realmente ele é professor de Muay Thai, se ele tem, se é credenciado, se realmente ele está preparado para aquilo. Então, nunca quis dar aula de Muay Thai por medo de ter essa má fama. E quando a academia fechou, Deus me deu uma visão e eu querendo falar de Deus para as pessoas, e Deus mandou eu treinar as crianças deles. Quem me conhece sabe que eu tenho receio de lidar com crianças, eu tenho medo de lidar com crianças, porque hoje em dia envolve muitas coisas, muita segurança, né? E eu sempre tive receio. Só que Deus, ele me botou à prova, né? Mais uma vez, ele me disse o seguinte, se você quer falar de mim, querida, treina as minhas crianças. Eu falei, ai meu Deus do céu, mexer com criança, Senhor, com criança não. E ele falou para mim várias vezes, quer falar de mim? Treina as minhas crianças.
e eu tive uma visão de um tatame onde é minha empresa, onde era a minha empresa, e cheia de crianças carentes nesse tatame. Eu falei, cara, é verdade, o negócio tem que fazer logo, porque se Deus está mandando, eu não cogito, não espernio, porque não adianta. E eu falei, chamei minha filha e falei para ela, cara, Deus está me dando uma visão, e é para me abrir uma academia e treinar as crianças carentes. Aí minha filha disse, mãe, pelo amor de Deus, você larga de loucura. Eu falei, mas é verdade. E dentro de uma semana a gente tinha uma academia aberta. E 38 crianças. Aí tinha 38 crianças assim, olhando pra minha cara, assim, sabe, deslumbradas. E eu olhei para aquelas crianças e falei, meu pai do céu, o que eu vou fazer com essas crianças? E são 38, não são 8, são 38 crianças. Sua vida realmente deu uma reviravolta, né? Porque assim, algo que você não queria, não sabia como queria, ainda mais não queria dar aula e muito menos para criança, né? Mas queria falar de Deus, né? E aí? Aí Deus sabe das coisas. Eu falei, tá, né? Deus tá mandando, beleza. E aí o meu treinador, não, vamos dar aula para as crianças, vamos treinar as crianças, beleza. Se não fosse esta academia, eu estaria passando necessidade no geral. Por quê? Porque todas as academias fecharam. E a minha academia é dentro da minha casa. Na verdade, eu moro dentro da academia, porque quando eu fui expulsa de casa, eu vim morar na recepção da fábrica. E a recepção da fábrica até hoje é meu quarto. Então, o que acontece? Em todas as academias fechadas, as pessoas começaram a me procurar como personal. Hoje eu tenho 25 alunos de personal. Se eu não fosse eu obedecer a Deus no meu momento difícil, mais uma vez eu estaria passando fome. Essa é a verdade. Então a gente não perde. Quando Deus falar com você, meu irmão, quando você pensar que... Porque as coisas de Deus é loucura mesmo pro homem, tá? Como assim abrir uma academia? Como assim dar aula pra criança? Se eu não obedeço a Deus, eu estaria passando fome. E hoje eu tenho 25 alunos, pessoas que acreditam em mim. Depois eu vou te contar umas coisas no particular que eu não posso contar aqui ao vivo, né, na live. Pode deixar o povo curioso. Vou deixar curioso. Leia o meu livro. Estamos lançando um livro aí. Então, assim, é coisa de Deus mesmo. Quando as pessoas começaram a me procurar com os assuntos assim fortes, entendeu? Dali eu tô te procurando por causa disso, eu preciso de ajuda. Eu falei, cara, é Deus novamente, não tem outra explicação, é loucura, as coisas de Deus é loucura mesmo. A fé é uma loucura, mas é uma loucura que vale a pena você obedecer a Deus. E tem um ditado, né, Nalé, que parece clichê, mas não é. Parece que quanto maior a dor, maior o alívio, né? Então, assim, a gente passa por cada situação de injustiça, de humilhação, de ofensas, de mentiras, que a gente não sabe como lidar. Então a gente se isola, tenta Yuri, passar se não por é isso. Deus, a gente não tem forças, porque Deus é a fonte. A fé vem de Deus, porque Deus ele te carrega no colo. Porque são as humilhações, as ofensas, as agressões, tanto físicas como psicológicas, que eu acho que a psicológica é a pior que tem. Cara, se a gente for parar pra pensar, a gente não tem força pra suportar. Se não é Deus pra carregar a gente no colo, falar, filho, vem aqui. Sabe por quê? Porque Deus ele não julga, ele só nos ama. Nós vamos dar conta dos nossos atos, sim. Só que isso, meu bem, é particular. A salvação é individual, não é em grupo. Então, não julguem. Abrace. Não tem nada pra falar coisas de boa, fica calado. E, Nalé, aquelas pessoas que felizmente, né, não passaram por momentos tão tristes, tão pesados para que essa fé fosse construída naturalmente. Eu recebi muitas perguntas essa semana da seguinte questão. Tá, eu sou uma pessoa cristã, eu quero ser mais forte na fé, mas como eu aumento minha fé? É indo na igreja, tendo que quebrar a cara. Porque assim, muita gente fala, eu quero ter mais fé, mas Yuri, não é natural meu, eu não consigo ter essa fé. Como que eu faço para melhorar essa fé? É porque tá boa a vida. É porque a vida tá muito boa. Porque assim, as pessoas acham... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tenho uma relação com Deus. Eu não tô dizendo isso que tem que estar fora da igreja, não, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Relação com Deus não é você sentar no banco da igreja de papar sem irmão, não. E julgar o irmão, não. Tá? Ele não é da minha igreja, ele é pecador. Negativo. Fé, você só vai adquirir sua fé quando você passar pela dificuldade, a dificuldade que o irmão tá passando. Sabe por quê, Yuri? Porque é fácil julgar um irmão. Você quer ver? Eu vou causar uma polêmica aqui, posso? Porque eu sou meio polêmica. Pode, adoro. Eu vejo muita hipocrisia de pessoas que... Ai, meu pai, não sei se eu falo, gente, eu tenho um perigo esse negócio, gente.
Só não fala nomes, que a gente não quer receber processo. Pelo amor de Deus, Tá, de não, gente. eu não dou conta de processo, não. Eu tenho medo de processo igual eu tenho medo de frio. Pois é. Eu Fala sou só a frienta, né? situação. Eu acho o seguinte, eu acho a maior hipocrisia, pessoa, por exemplo, eu já vi. Ah, eu não vou falar, não, Yuri. Eu te falo em particular Fala. depois. Pode falar. Fala que o público vai querer ouvir. Pode falar. Eu acho hoje as pessoas hoje em dia, por exemplo, preconceito. Não existe preconceito, mentira, existe sim. Principalmente quando o caso é dentro da sua casa. É fácil você apoiar o preconceito quando o preconceito é na casa do teu vizinho. Entendeu? Por exemplo, esse dia eu fiz um bate-baco, lá minha filha falou, mãe, segura a boca, minha filha lá, ó, falando pra mim lá, ó, você tem 300. Ela, mãe, segura essa boca, tá bom, eu vou superficiar aqui o assunto. Esse dia eu fui numa entrevista numa rádio, e aí tinha uma senhora negra, que ela gente, as palavras me fogem do. Eu causei uma polêmica lá, é o seguinte, porque ela estava dizendo que ela era tão. Os negros são tão inteligentes quanto os brancos, que tinham que ter a mesma vaga de emprego, tinham que ter o mesmo salário. Concordo? Beleza, beleza. Aí, de repente, ela falou assim: isso é minha opinião, Inaléa Ferreira, encrenqueira, falando, tá? Aí, de repente, ela falou assim que ela tinha que reivindicar a cota na faculdade para negros. Falei, pronto, vou causar uma polêmica, por quê? Porque se você acabou de dizer que o negro é tão inteligente quanto, por que tem que ter cota racial? Gente, eu não concordo com cota racial. Ó, negro, a inteligência não tá na cor. Deus... Não, eu concordo. Eu concordo com você, mas aí o amor de Deus... Deixa eu só finalizar. O amor de Deus por nós não é por cor. Então, assim, a minha opinião é o seguinte, eu não posso reivindicar algo que nem eu acredito. Então, assim, eu acho que a inteligência, a cota racial, eu não concordo. Você vai discordar comigo, eu deixo. Não, eu vou te contextualizar. Contextualiza. Acredito que deveria ser assim. Aliás, acredito que é assim, porque cor não define inteligência, não define intelectualidade. Só que a gente vive num país que, infelizmente, a raça negra, se a gente pode chamar assim, porque o mais correto seria até preto, ele está criminalizado, ele não tem acesso, estatisticamente falando, ao que os brancos têm esse acesso. Ele sofre uma carga de preconceito anos-luz mais do que um branco. Então, assim, a dificuldade de uma pessoa negra chegar ao patamar que um branco chega é estatisticamente comprovado inferior. Infelizmente, não deveria ser assim. Então, eu acredito no poder de cotas temporário, para que a sociedade se reeduque. Porque a educação ela é a base de um país. Agora, você colocar a cota com a justificativa de que o negro sabe menos, não. Mas se você entrar numa sala de aula de um ensino público, você vai ver que a maioria é branco. Se você vê a classe marginalizada, aliás, vou abrir um parêntese para não gerar polêmica também, porque marginal não é só aquele que está roubando lá na rua o relógio da mulher, não. Marginal são aqueles que estão lá no Congresso roubando milhões de reais em Brasília. Então, assim, sabe, é complexo falar disso, mas assim, eu tô falando em relação às cotas. Então, assim, pelos olhos de Deus, somos todos iguais. Não deveríamos sofrer distinções. Mas, assim, a gente vive numa realidade que realmente ela precisa de uma atenção um pouco maior. Entendeu? Porque realmente as pessoas são excluídas. Muitos são espertos, muitos tentam usar da malandragem para conseguir alguma vaga. Tem, mas isso é exceção. A gente tem que fazer o bem e procurar fazer o correto. Com certeza. Mas eu te falo isso. Como jornalista, posso te falar. São estatisticamente. Concordo que deveria ser igual. Mas o sacrifício de... Você tem uma ideia? Eu vou te falar um exemplo que aconteceu essa semana. Eu acho que muitas pessoas podem concordar com isso. Eu fui no cartório, né? E cheguei no cartório para autenticar uns documentos. E estava todo mundo sentado lá de fora, né? Por conta da aglomeração, as pessoas recebiam uma senha. E, de repente, chegavam pessoas, entravam, saíam, higienizavam a mão, saía e tal. E, de repente, chegou dois caras numa moto, aparentemente bem relaxados, né, com short, a cor escura, negros, e desceu para caminhar em direção ao cartório. Nessa hora, todo mundo se levantou, entendeu? Todo mundo se levantou e eu vi a cara das pessoas ali naqueles bancos, de medo. E assim, eu fiquei, meu Deus, e o cara ainda chegou junto com volume na camisa, que todo mundo olhou, eu falei, pronto, é a arma. Então assim, você já vai se condicionando a uma realidade que você, sabe? E aí ele chegou próximo do funcionário do cartório e falou assim, olha, eu vim querer saber se vocês estão registrando meu filho.
Isso me deu um peso na consciência que você... Não, assim... De você ter imaginado. Todo mundo pensou. Aí o cara, para variar, saiu, deu a volta, subiu na moto, demorou para colocar o capacete e ficou olhando para trás. Então, assim, todo mundo achou, vão voltar e vão... Entendeu? Porque a gente vive num mundo que nós estamos completamente apreensivos. Mas isso aí é preconceito puro. Eu duvido, mas, por exemplo, sim. Mas o que acontece? Olha o comportamento. Mas olha o comportamento. Olha o comportamento. Então, assim, não é... Se pessoas brancas também tivesse tido o mesmo comportamento, o caos ia ser a mesma coisa. Então, assim, o pavor das pessoas não era na cor, era no comportamento. Desceu da moto... Será, Inália? Será? Porque, por também, exemplo, se fosse... também. Talvez, eu acho que é mais na forma que estava vestido. Porque eu acho assim, se fosse... Também, entendeu? Você tá vendo que o preconceito... Gente, eu tô falando que a maioria das vezes, o preconceito é causado pelo meu comportamento. É pelo meu comportamento. Então, assim, não é pela cor também, entendeu? Infelizmente, aí a pessoa fala assim, hoje eu vi uma reportagem, a própria mídia, gente, só pra gente encerrar, pra gente voltar pros milagres de Deus, tá? A própria mídia, eles usam palavras, o seguinte, um policial chutou uma mulher negra. Gente, o policial chutou uma mulher. Ele não pode chutar uma mulher. Agora, por que tem que falar com a mulher negra? Mas, Inália, assim, vamos voltar para Deus, mas você vai ficar querendo polemizar. Se desse uma mulher loira dos olhos claros, no país que a gente vive, raríssimas vezes um policial iria chutar. Isso eu posso te confirmar, porque eu dou notícia policial todos os dias. Então, assim, o tratamento é outro. A gente sabe disso, a gente vê câmeras escondidas, o tratamento é outro. Se eu chegar branquinho, eu não tenho olho claro, mas chegar branquinho ali, já vão me olhar de um jeito mais bacana. Mas entra com a chinela havaiana, infelizmente, eu não tô falando que isso que é correto. Não está justificando. Uhum. Pode ver, o preconceito ele impera no nosso país em todos os setores. Seja você gordinho, seja você homossexual, seja você negro. Sim. O preconceito ele tá latente nas veias das pessoas. E se as pessoas não começarem... É o que a gente conversou com esse assunto. O preconceito... não existe preconceito. O preconceito tá aí. Independente, o preconceito tá aí. E sabe onde é que resolve isso? Não somente Deus, mas a educação. Se o país não souber que a educação é a base de todos os problemas, a gente conseguiria E eu vou falar uma coisa fazer um pra país você, melhor. Yuri. E essa educação não tá na escola não, tá? Ela começa dentro de casa. Escola é conteúdo. Ela começa dentro de casa, exatamente. Se o pai não colocar limite nos filhos, a palavra limite não existe mais hoje. Então eles se tornam cidadãos que vão lá, atiram na amiga, lá dentro de Alphaville, por ciúmes besta. Estou falando segundo a última perícia. Não sei o que estou dizendo que foi por ciúmes, mas tudo indica que foi por ciúmes. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não têm mais limite. Falta aquela palmada. Mas mas é o que nós estamos falando. É o que a Bíblia ensina. Filhos, pais, eduquem seus filhos. Não deixem faltar a palmada. Entendeu? Isso volta lá em Deus. A gente não tá dizendo aqui que a gente tem que ser, sofrer violência, não. Mas a palmada, talvez o seu filho está passando por situações por vergonha agora, porque você deixou de dar uma palmada no teu filho. Deixou de dizer não pro teu filho. Se você não dá aquela palmada que ele merecia naquela época, as chances dele te dar uma como pai é muito grande. Então é bom pensar nessa... Aí é difícil, né? Aí é difícil. Aí a coisa complica. Mas, Nalé, vamos lá. Vamos voltar. Eu te falei a respeito sobre a questão da igreja, que eu achei muito louvável a comparação que você fez da fé ser muito mais ligada a Deus do que aos cristãos. Sim. Porque, por exemplo, quem que é o pastor, quem que é o padre, quem que é o líder dessa igreja? Ele é um homem como qualquer outro. E será que ele realmente usa as palavras de Deus? Será que ele está falando em nome do Senhor? Porque assim, eu tô te falando, por que eu tô gerando essa polêmica também? Porque a gente tá vendo, ultimamente, vários pastores envolvidos em escândalos, vários padres envolvidos em escândalo e outros líderes religiosos. Aquele mesmo espírita lá de Goiás também, né, que abusou de várias mulheres. Então, assim, eu acho muito grave e, assim, de uma blasfêmia enorme, um líder que se diz líder religioso pecar muito mais que os outros pecadores comuns e correntes. Então, assim, eu acho que vai deixando as pessoas menos crédulas da igreja. Vai afastando as pessoas. Yuri, tudo isso está escrito na Bíblia, isso acontecer. Por que Cristo escondeu o corpo de Moisés? Você sabe que Jesus Cristo escondeu o corpo de Moisés. Moisés... Minha mãe tá aí também. Eu não tô falando com vocês porque... Faz a hora que tá falando assim, meu filho lindo, meu filho lindo. Só pode ser você, só tem que ser você, porque eu sou menina, né? Então tem que ser sua mãe, né? É porque eu fico vermelho, aí eu não vou olhar porque eu fico com vergonha.
Se a mãe não achar, quem é que acha, né? O negócio é o seguinte, eu como sou mulher, eu dou conta de tudo, né? Eu vou olhando, vou lendo, vou te ouvindo, vou falando, né? Eu vou causando polêmica. Então, voltando lá. A Bíblia fala o seguinte, que Deus fala o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é bíblico. Por que que eu caio na lábia do pastor? Porque eu não estou lendo a Bíblia. Por que que eu falo as coisas que não está escrito na Bíblia? Porque eu não estou lendo a Bíblia. Quando a Bíblia fala que Moisés está vivo no primeiro céu, a Bíblia fala que são 3 céus: sideral, o que a gente vê, o céu visível, o sineral, se eu não me engano, a palavra é essa, e o celestial, que só tem a presença de Deus e os anjos querubins. Só que a Bíblia fala que Moisés está vivo, tanto que lá no Getsemane, ele conversou com Cristo. Ah, Jesus Cristo viu a alma de Moisés? Não, Cristo viu Moisés. Moisés em pessoa. Tá? Podem estudar aí, os estudiosos da Bíblia, podem estudar, porque isso está escrito na Bíblia. Se não, me chamam no particular e me contestem, entendeu? Que eu mostro. Então, o que acontece? Por que que Deus escondeu o corpo de Moisés? Moisés, ele liderou uma equipe muito grande, por 40 anos, entendeu? Por mais de 40 anos. Então, se ele morre, o que o povo ia fazer? O povo ia idolatrar o corpo de Moisés. Para dar o oi, boa noite a todo mundo, vão entrando, o áudio tá bom, o vídeo tá bom, já chamei a Analé aqui. Já tô ouvindo aqui, ela não apareceu até agora, não. Não tô te vendo, não. Tô só te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas eu tô te vendo. Para dar o oi, boa noite a todo mundo, vão entrando, o áudio tá bom, o vídeo tá bom, já chamei a Analé aqui. Já tô ouvindo aqui. Ela não apareceu até agora, não. Não tô te vendo, não. Tô só te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas eu tô te vendo. Você tá me vendo? Eu tô te vendo lindo, como sempre. Aí eu não tô vendo sua beleza. Gente, vocês estão tá perdendo. Vocês estão vendo aí na Lé ou só eu que não tô vendo? Respondam aí quem tá assistindo. Vocês estão vendo os dois ou estão vendo só eu? Cadê você, Naléia? Eu tô aqui, gente. Meu Deus. Tá conectando aqui no meu ainda, aparecendo. Conectando. Ó, não estão te vendo, Naléia. Só estão me vendo. Não? Ó, só eu que tô me vendo. Sai e entra de novo. Vê se a conexão tá boa. Enquanto a Naléia vem, boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. Tô muito feliz, adoro as segundas-feiras. Eu até pensei se hoje era segunda-feira. Olha, antes que a Naléia volte a entrar, vou falar para vocês o seguinte, tem novidade. Toda quarta-feira, não vou dizer toda quarta-feira, mas toda semana vai ter agora a live política. Nós vamos discutir. É mais voltado para o público mato-grossense, cuiabano, mas você também pode participar. Você que gosta de saber sobre política, sobre projetos. E eu estou convidando todos, se não todos, os principais, os que querem participar, os pré-candidatos, né, à Prefeitura de Cuiabá, a vereadores, ao Senado, que vamos ter aí uma eleição suplementar. Então, assim, estou convidando todos eles para vir discutir com a gente sobre política. Nalé, você quer que eu te envie o convite? Você já enviou? Então vamos lá, ver se você entra aqui. Senão sua conexão tá ruim. Porque aqui, antes que a Nalé entre, é ID Connect, é fibra ótica patrocinado. Agora sim! Olha que mulher bonita, olha que mulher bonita. Olha que mulher bonita. Gente, eu coloquei até brinco pra você, Yuri. Minha filha, você tá onde? Você tá num bar com esse barulho todo? Você tá onde? Você sabe que eu moro na academia, né? Então o cabelo que já acorda, porque tem um treino rolando ali no tatame. Mas galera, eu queria estar num bar. Olha só, antes de a gente falar sobre o assunto que é Deus, que é um assunto lindo e maravilhoso, é o melhor tema que eu posso falar em lives. Eu quero te agradecer, como sempre, a tua disponibilidade, a tua alegria. A gente estava conversando sobre outras coisas no dia WhatsApp. Vamos falar de Deus? Vamos. E estamos aqui hoje para esse povão todo digital, que vai ver agora ao vivo, vai ver depois. Então, meu muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Você sabe que você conhece já a minha história, a gente já é parceiro faz tempo. Você sabe que Deus, para mim, é o meu mantenedor, é o meu salvador. E assim, é muito massa ter um Deus desse na vida da gente. Por mais que tá difícil, é mais massa ainda, porque a gente sente a presença de Deus na dificuldade mesmo. Então não tem como não se emocionar
E eu tenho certeza que vai ser um assunto... a gente vai ficar umas semanas e semanas e semanas, que é infinito. Deixa eu dar um recado para as pessoas que estão entrando aqui agora. Se você acha que você tem muitos problemas, se você está passando por um momento ruim, não se engane. Esses rostinhos sorridentes aqui, eu, a Inélia, qualquer pessoa que entra na internet passa por problemas sérios e fundos, depressivos, contas atrasadas. Só que o meu papel de comunicador é levar alegria para você e descontração. Então a gente dá aquela up e tenta seguir adiante, como todos os humanos mortais. E a ideia aqui hoje é falar de coisa boa. Aliás, falar alguns assuntos delicados, mas que no final a gente conseguiu superar e conseguiu vivenciar. A Inélia, para quem não conhece, aliás, eu nem vou falar de você, vou deixar que você fale de você, porque você fala tão bem essa trajetória. Eu quero que você fale de mim. Você quer falar? Eu quero, fala de mim. Olha, a Inélia, além de ser uma mulher maravilhosa, é uma pessoa que pesava mais de 35 quilos do peso atual dela. Ela não, até onde eu conheci, não pensava em entrar para o esporte. Meio a um acidente automobilístico, a vida dela deu uma reviravolta. Ela quis entrar no esporte e pediu, comentou com o marido, que pedir parece machismo, né? Mas o marido expulsou de casa quando ela quis participar de um campeonato. Graças a Deus. Graças a Deus, expulsou. E essa mulher ficou linda e maravilhosa. O esporte proporcionou essa transformação nela. Eu sempre falo que a arte e o esporte higieniza a mente, transforma as pessoas. E o esporte fez isso com ela. Foram 35 quilos a menos. E ela pode contar um pouco dessa superação que vem bem antes do esporte. A Inélia tem uma relação hoje com a pandemia. Fez máscaras para ajudar as pessoas da redondeza. Costurava antes do esporte. Então, Inélia, o social sempre fez parte da tua vida, não é isso? Conta pra gente como é que começou essa coisa de se preocupar com o outro, que eu acho que é muito importante, parece balela, mas eu pergunto pra você que tá em casa enquanto a Inélia fala, quanto tempo faz que você não se preocupa com o outro, o necessitado? Então, o que acontece? Quando a gente foca só nos nossos problemas, que problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema, queridos. O artista lá, o rei, a rainha, o príncipe, o presidente, todo mundo tem problemas. O segredo é não focar no seu problema, é ter fé, é buscar a Deus, entendeu? E focar no problema dos outros. Que o céu vai ficar desse tamanhozinho, a gente vai perceber que os nossos problemas diante dos problemas de pessoas aí, a gente nem tem, na verdade, né? Ainda mais quando a gente põe Deus em primeiro lugar, a gente passa por isso aí com louvor. Com certeza. Né? Falar de ter fé em Deus, eu acho que essa palavra é muito forte, fé. Vamos falar de fé. O que seria fé para você que está em casa? O que seria fé para você, Inélia? Assim, a ciência, né, a religião, que confronta bastante em relação a isso, é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente crê e que é transformador mesmo sem nós termos contato direto com ela. Me responde uma coisa, fé para você é isso? E qual foi o teu primeiro contato com a fé? Olha, o meu contato com a fé, assim, eu não posso dizer para você exatamente o primeiro, porque desde bebê eu tenho percebido milagres em nossas vidas, assim, porque nós não somos o que nós somos hoje, nós somos o que o meu passado me conta. E minha mãe conta que quando eu era bebê, tinha quase 2 aninhos, a nossa casa pegou fogo, se incendiou. Meio-dia, a gente não sabe como, né? Nós tivemos muita dificuldade quando criança com os meus pais e assim, mesmo assim a gente não desistiu e quando eu tinha quase 2 aninhos a nossa residência pegou fogo e aí minha mãe acordou, né? Estava dormindo no meio-dia, ali eu era bebê, então mãe que tem criança bota o bebê para dormir à tarde, com isso ela cochilou junto comigo e aí daí ela conta que ela teve um sonho que a nossa casa estava sendo incendiada e ela acordou, Deus acordou ela nesse momento e quando ela acordou só tinha o nosso lugar onde a gente estava deitado e foi aonde eu acredito que foi um dos primeiros milagres de viver, né? Só de ter nascido já é um milagre de Deus, perfeito, lindo, né? Já é um milagre. E os outros milagres, que mais importante na minha vida foi esse, que a nossa casa se incendiou e Deus naquele momento ele me livrou da morte, entendeu? Da gente ter sido incendiada. E quando minha mãe conseguiu sair da casa, a casa veio desabar. Então, assim, Deus estava só esperando a gente sair.
E ele realmente nos salvou. Foi um dos primeiros milagres que aconteceu. E tem outros milagres. Vai me perguntando que eu vou embolando. É muita coisa boa. Eu vou embolando no meio de campo. E depois, se brincar, deixa nem você falar, Yuri. Vai ser a primeira live que eu vou poder... Aliás, eu tenho feito um pouco isso nas últimas entrevistas, falado um pouco de mim, coisa que eu não pude falar durante 3 anos. Então agora, como meio de comunicação aqui é independente, eu posso falar o que eu quero, a hora que eu quero. Então eu tô começando a falar algumas... eu tô começando a falar algumas coisas, até para servir como motivação para você em casa. Eu saí de casa com 15 anos de idade, né, para tentar... Eu sempre gostei de teatro, cinema, sempre quis ser ator. Fui para Brasília, para morar com meu pai, para fazer teatro. E desde desse dia que eu decidi ir para Brasília, né, eu parei e pensei o seguinte: eu tenho uma educação, graças a Deus, louvável da minha mãe, que me criou. Meu pai saiu de casa, tinha 3 anos, e a única proteção que eu tinha que ter era divina. Fui coroinha de igreja, fiz grupo jovem da igreja católica, e eu ficava pensando, meu Deus, eu estou numa cidade nova, eu não conheço praticamente ninguém. Meu pai sempre foi do jeitão dele, mais na dele, nunca foi super protetor. E eu pensei assim, se eu não tivesse a educação, a base que minha mãe me deu e a fé divina, eu não tinha conseguido seguir adiante. Eu quebrei a cara várias vezes. Mas mesmo, agora para vocês saberem, mesmo fazendo parte da igreja, mesmo fazendo parte do grupo jovem, mesmo sendo coroinha, eu desafiei a fé a todo momento. Eu achava que a fé era algo surreal, a Bíblia era algo escrita por homens. Quem realmente tinha escrito aquilo? Qual era aquela verdade? Porque a gente é adolescente, né, começando a fase adulta, tá querendo rebelde, beber, sair. Então eu sempre coloquei em jogo, né, essas questões da fé. E realmente, infelizmente, a fé ela só aparece nos momentos terríveis, né? Quando você precisa, você vai lá e recorre. É muito raro, embora as igrejas preguem muito isso, a gratidão, o agradecimento a Deus pelo que você tem. Que eu acho que isso é muito mais importante. Não esperar um momento trágico para pedir para ele um socorro, um sufoco, e você aí começar a ver que ele existe. Então, assim, a fé para mim é isso. É algo que você não consegue enxergar, que você não consegue ir atrás. E aí eu te faço uma pergunta. Para você, Inaleda, eu que já entrevistei tantas pessoas de tantas religiões e respeito todas, a fé está ligada somente a Deus? Já que o nosso tema é ele? O que você acha? A fé está ligada a Deus. Deus, ele é a fonte. E isso não é fácil. Como você disse mesmo, que a fé ela é uma retirada de você quando você mais precisa. Porque é fácil estar bem, é fácil acreditar quando está bem. Tanto que quando os homens de Deus foi provado ali na fé, a gente pode estudar lá a Bíblia, eram pessoas de bens materiais. Eram pessoas que tinham tudo na mão e estava tudo legal. É fácil ter fé quando está tudo bem, né? Agora tira tudo isso dessa pessoa e contesta a fé. E a fé é isso, é acreditar naquilo que não se vê. É acreditar quando você se sente no fundo do poço. É acreditar quando a doença pode não curar, quando a empresa pode falir, quando tudo de ruim pode acontecer. Porque Deus, ele age assim, Deus, ele testa a nossa fé. Quando a gente fala, não, eu acredito em Deus, eu quero caminhar com Deus, eu quero falar de Deus para as pessoas, como que eu vou falar de algo que eu não passei? Como que eu posso falar para alguém, Yuri, não, vai dar certo se eu não passei por isso? Entendeu? Então, se eu quero falar de Deus, olha, vai dar certo, tenha fé. Como? É hipocrisia. Inalé, não ter passado por nada de sofrimento, ter tido uma vida boa, estável a vida inteira, entendeu? Não ter me autoprovado e falar para alguém que vai dar certo. Vai dar certo como, assim? Você sabe que vai... Não, como que você sabe? Então, Deus, ele nos prova nossa fé até para a gente ser testemunha. Quando Deus, ele age assim no nosso ao redor, ele age exatamente para isso. Ele quer que as pessoas vejam o que é fé, o que é milagre. E meu bem, é só quando o corpo tá comendo mesmo. É uma feta. Hebreus, ali a partir do capítulo 11, né, ele fala bem isso. O pai desacreditado, o filho estava endemoniado, né, e perguntou ao Senhor, e aí, como que eu faço? Creia, acredite. Né? E aí ele conseguiu realmente salvar a vida desse cidadão. Ele não precisou muito ver, massa. Ele não precisou pegar. Exato. Você vê toda a dificuldade das pessoas, quando Cristo teve no ponto de começar a pregar, que foi de 30 anos a 33 anos, as pessoas que vieram até ele eram pessoas que estavam desenganadas. A mulher com fluxo de sangue, mais de 24 anos, ela não aguentava mais tanta humilhação, ela não tinha mais esperança. O leproso, entendeu? O cego. Então, assim, a filha de Jairo,
Então são pessoas que estavam desenganadas. O próprio amigo de Cristo, que foi criado com ele, quando faleceu, quando morreu, tinha 3 dias que estava fedendo, estava podre. Se ele ressuscita Lázaro antes, todo mundo ia falar, Lázaro estava dormindo, como assim? Mas não, ele deixou que Lázaro fedesse, entendeu? Para que ele provasse para as pessoas que estavam ao redor o milagre da ressurreição. Então quando a dificuldade mesmo, não tem como não ser. Como provar a fé? Quando eu for para o estúdio, eu quero, nesses momentos, colocar algumas ilustrações, fotos e música. Aquela canção que fala "Ninguém explica Deus", eu acho que é a pura verdade. Eu acho que é a pura verdade. Você está naqueles momentos que você não sabe como proceder, no fim do poço. Antes de qualquer coisa, antes de passar para a próxima pergunta, eu quero falar para você que está assistindo a gente que você já é um vitorioso. Se você pegou a Covid e se recuperou ou não pegou a Covid, você já é um vitorioso. Agradeça a Deus por estar passando por essa pandemia com comida na geladeira, com os parentes salvos. Se você infelizmente perdeu um parente nessa pandemia, jogue a alma dele nas mãos do Senhor. Diga para ele chegar com toda a energia positiva que ele deixou esse plano, né? E eu queria falar para você também, Inalé, porque estudando um pouco sobre fé, sobre Deus, sobre os obstáculos da vida, que a gente vai dar outros exemplos aqui nessa live, é o seguinte, eu tenho uma reflexão muito complexa. Talvez vocês que estejam aí escrevendo durante a live, você possa literalmente falar o que você acha. Por exemplo, Deus, para você segue os cristãos ou você tem fé somente em Deus? Quem está escrevendo na live aí, fica à vontade, né, Yuri, para escrever o que pensa, o que quer escrever. Não, tá tranquilo. Somos libertos, somos livres para isso, né? Então, assim, fica à vontade. O assunto aqui é Deus, independentemente se você acredita. E que Deus abençoe qualquer tipo de comentário, né, Inalé? Exatamente, que Deus seja louvado por isso. Porque nós viemos aqui nesse mundo não para julgar. Não tem que julgar você não tem que me julgar. Entendeu? Eu tenho que amar. Deus, ele nos diz o seguinte: amai uns aos outros. Não é fácil amar quando a pessoa tem defeito. Quando Cristo fala assim, olha, amai e orai pelos seus inimigos, é fácil orar pelo amigo, né? É fácil orar pelo seu amigo, é fácil orar por quem você ama e pelo seu inimigo. Ah, eu não tenho inimigo. Será? Será que você não tem inimigo? A hipocrisia também não leva para o céu. Né? Olha só, quando a gente pensa em falar em Deus, quando a gente tem sucesso, quando a nossa estrela brilha, sempre aparecem pessoas para tentar apagar essa luz, sempre tenta aparecer pessoas para tentar tirar essa energia. Mas o que eu aprendi com esses anos de vida, com alguns anos de vida que eu tenho? Ore por essas pessoas, os haters, as pessoas que querem denegrir sua imagem, querem falar mal de você, querem atrapalhar uma live. Mas sabe o que acontece? O que acontece, Yuri? São pessoas que querem ser o que você é. Não ser o que você tem. Porque uma vez uma amiga minha me falou isso, as pessoas que te criticam. Outra coisa, a gente não vai agradar todo mundo, não. Cristo não agradou todo mundo, imagina nós que somos pecadores, né? Então, o que acontece? O que nós temos que entender é o seguinte, que orar para as pessoas que amamos é fácil. Deus fala o seguinte, orai pelos seus inimigos. E algumas vezes a gente passa por problemas, por situações que a pessoa não quer ter o que você tem, ela quer ter a fé e a coragem que você tem. O que você é, não o que você tem. E ter fé em Deus, ter coragem, sendo chicoteado, sendo injuriado. Pessoas desmerecendo, né? Então, assim... E vai ter outra coisa. Isso é algo que está escrito na Bíblia que a gente ia ter. Com certeza. Deus fala, esse tipo de pessoas você vai ter do seu lado. E isso também é permitido por Deus para que a gente permaneça firme na postura de cristão, a postura de que realmente a gente está falando de Deus, porque também é fácil falar de Deus e as pessoas aplaudirem. Parece... E quando é a crítica? E quando é o julgamento? E quando a gente recebe esse tipo de coisa, eu aprendi muito com minha mãe, né? Como eu falei, eu saí de casa... meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos de idade e ela foi uma vencedora, uma lutadora, fez bijuteria, a gente vendeu mini pizza, fez faculdade depois que ele saiu de casa. E isso é meu exemplo. Dos murros, das quedas, levantou e ressurgiu como uma águia. Isso qualquer pessoa pode fazer. Então, assim, se você recebe uma ofensa, se você recebe uma rasteira, se você é vítima de mentiras, de injúrias, não baixa a cabeça não enfrente o inimigo, ore por ele.
Porque no momento Exatamente. certo, Deus vai agir e vai dar aquele Com famoso e certeza. popular tapa de luva de pelica. E aí, Com quando o certeza. tapa de luva de pelica atinge o outro, a raiva é maior. Mas Deus te protege sempre. E isso é que a gente faz. E temos que entender também que, por exemplo, o nosso Cristo, nosso Salvador, Criador do Universo, né, a Trindade ali, ele foi injuriado, ele foi cuspido. Nos filmes a gente vê Cristo sendo crucificado com um lençol amarrado na pélvia. Isso não é. Os historiadores falam que ele foi crucificado nu, que era uma morte de humilhação. A pior morte que existia na época era a morte da cruz. Que era pior, tipo assim, você era o pior bandido, você era um crime hediondo. E Cristo, ele passou por isso. Cristo passou por isso. Imagina nós, deixa o povo falar, deixa o povo agir. O que importa é a minha relação com Deus. Eu não tenho que me importar com a opinião alheia, eu tenho que me importar o que Deus pensa de mim. Isso é maravilhoso. Como eu sou um bom taurino, eu quero só falar com esse indivíduo que não deu a cara a tapa, entrou para me ofender, mas não conseguiu, que eu vou estar orando por você. E se vocês que estão na live, digam amém para ele, orem por ele, porque é uma pessoa que entra numa live sem mostrar a cara a tapa. Yuri, falar uma coisa pra você. Esquece, sabe por quê? Porque nós viemos aqui falar de Deus, dos milagres de Deus. Exatamente. Se a pessoa não tem a coragem de mostrar nem o rosto, não é digno a gente parar nossos milagres aqui para poder dar atenção para essa pessoa. Ele quer atenção, ele está conseguindo. Foca, conseguir minuto de fama. Conseguir minuto de fama. Bora, Deus. Pergunta lá o que é Deus. A imagem humanizada de Deus. Como é que você vê isso, Naléia? Por exemplo, quem realmente foi Deus? Deus foi um homem branco, de barba. Como que a igreja, por exemplo, os evangélicos abominam o Deus na cruz, o católico já idolatra. Quem é realmente Deus? Deus é uma energia? Então, assim, Deus a gente, na verdade, o evangélico ele não abomina Cristo na cruz. A gente que estuda a palavra mais a fundo, a gente só não dá ibope para o que acabou de acontecer, a pessoa tentando te ofender. Como Cristo morreu e ressuscitou, e a salvação está na ressurreição, não na morte, porque quando Cristo chorou no jardim de Getsemane, que ele chorou lágrimas, que ele suou sangue, a tensão dele humanamente sentindo é que ele teve humanamente, porque ele momento algum, uns 3 anos que ele pregou o evangelho, ele não poderia nem 1 milímetro se mostrar como Deus. Ele tinha que se mostrar como humano para provar para a humanidade que a gente tem que buscar a Deus. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, é fácil. É fácil você falar porque você é Deus. É fácil você falar que temos que ter fé porque você é Deus. Então ele foi humano durante 3 anos. Então a tensão de Cristo era tão grande que ele suou gotas de sangue, porque ele tinha medo como humano, né, de não ressuscitar. Tanto que os historiadores falam que quando Cristo ressuscitou, o inimigo ele fez festa. Mas, desculpa, quando Cristo foi crucificado, tá? Me corrigindo, quando Cristo foi crucificado, o inimigo fez festa, porque ele tinha conseguido fazer com que Cristo fosse morto. Só que quando Cristo ressuscitou, tinha acabado o plano da salvação para Lúcifer. Até a morte da cruz, Lúcifer, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, ele tinha salvação. Ele tinha salvação. Só que quando Cristo morreu na cruz, que foi o checkmate, que foi a assinatura para a salvação da humanidade, quando Cristo ressuscitou, ele já não tinha mais salvação. Agora não tem mais como mais. E esse inimigo perdido, que não tem mais salvação para ele, é esse inimigo que usa pessoas para te afrontar, para me afrontar. Só que nós não podemos ter medo, sabe por quê? Porque esse Lúcifer, ele é derrotado. Então, quando você achar que, eu estou passando por provação, é Satanás, não diga isso, não repita isso. Não dê poder que o inimigo entre na sua casa. Deus está permitindo que você passe por isso, como Deus permitiu que Jó passasse. Quando o Lúcifer, que até então tinha salvação, que Cristo não tinha morrido na cruz ainda, foi tentar Jó, Deus falou para ele, você pode tirar o que você quiser, mas não toque no meu ungido. Nós somos ungidos, nós temos a marca da promessa. Todos nós, eu sempre falo, todos nós, sem exceção. Você que está do outro lado também, que passou por essa pandemia, eu sempre falo isso, e está se sentindo sozinho em casa, está se sentindo longe dos familiares, às vezes perdeu o emprego, às vezes não tem um norte na sua vida, se ajoelhe e peça a Deus para ele orar, para ele estar na sua vida, para ele te abençoar, porque ele faz milagres. Ele do nada mostra o caminho certo. Haja sempre pela verdade. Esse Deus, ele como ele é imenso. Falou, ele é maravilhoso, né? Ele vive. Ele é maravilhoso e ele vive em nós, com certeza, Rita. E o que acontece?
tudo acontece para aqueles que creem em Deus. E em tudo seja louvado. Em tudo, louve a Deus, agradeça. Porque Deus está dando uma chance para você. E não é só nas coisas boas que Deus dá chance, não. O fone de ouvido é horrível. Ele está tentando cair aqui. Eu odeio fone de ouvido, mas enfim. Eu não gosto, eu não tenho muita intimidade com tecnologia, né? Então, o que acontece? Mas esse Deus, tudo isso, a pandemia e tudo, infelizmente, morreu. Gente, todos nós vamos morrer, tá? Com Covid, sem Covid, todos nós vamos morrer. Nossa única certeza que nós temos nessa vida são duas. Que nós vamos morrer e que Deus existe. Como que eu sei? Sentindo a fé. Infelizmente a pandemia deixou muitas pessoas desempregadas, mas é hora de recomeçar. É hora de recomeçar. Se reinventar, às vezes. Não se entregue. Eu não consigo mais. Não se entregue, não se entregue. Busca Deus. É agora, a fé é agora. É agora, nesse momento. Se reinvente. E Deus é tão bom para mim que eu me reinventei. Eu me reinventei nessa pandemia, gente. Conta um pouco, Nalia, essa reviravolta aí, meio a pandemia, aconteceu na tua vida. Então, assim, Deus ele me surpreende cada dia, né? Quando eu choro por o esporte foi afetado. Deixa eu só contextualizar. Com você certeza. Firme e forte no esporte, ganhou uma medalhista de ouro Sim. de Muay Thai na Tailândia. A gente teve outros campeonatos depois. De repente veio a pandemia e afetou a vida de todos os setores e o esporte não foi diferente. Tem mais uma, tá? Yuri, não afetou o esporte só em 2020, não. 2021 também. Por quê? Porque o Mundial, Oi, Flávio, entrou. O Flávio, nosso pessoal da Mangue Fan, faz canecas maravilhosas, meu amigo. A Ju é minha amiga. A Isa, beijo, gente. Pessoas iluminadas, pessoas que têm uma fé grandiosa. Então, assim, Deus, ele é maravilhoso para todos nós. Então, o que acontece? Eu sou top, tá vendo, gente? Então, o que acontece? A gente sabe. É Deus, né? Deus, ele me deixa assim, né? Maravilhado com tudo, mesmo com dificuldade. Hoje mesmo eu estava comentando com a minha filha, graças a Deus que eu fui campeão ano passado, né, mundial, lá na Tailândia, na casa dos caras, dos tailandeses, porque 2020 não teve o mundial, não teve os esportes, todos foram cancelados. Imagina como fala financeiro? Das pessoas, frustração, né? Entendeu? O calote financeiro. Enfim, acabou com muitos sonhos. Detalhe, Mundial também não tem 2021. Já foi cancelado. Tá? Já foi cancelado. Por quê? Porque é no 2020 que eles reinventam o orçamento para 2021. Isso é todos os países. Agora, não vai ter o Mundial, não vai ter 2021. Agora, você imagina a frustração dos atletas. Eu que ia disputar um cinturão esse ano na Tailândia. Eu tenho 40 anos, gente. Então, assim, era a minha última disputa lá. Eu tenho 40 anos. Infelizmente? Não sei. A gente não sabe o que Deus tem para nós. Então, assim, eu também não tem 2021. E assim, felizmente para uns, infelizmente para outros. Para mim é felizmente, porque eu sei que Deus está no comando. Sei entender de Deus. Algumas coisas boas e melhores vai vir, com certeza. E vai para frente. Então, assim, não é só 2020, mas 2021. Mas simplesmente, o milagre tá aí, Deus tá aí. Mas a pandemia veio março ali, abril. Como é que foi para a Inaléia receber essa pandemia? A gente sabe que foi difícil para muita gente também. Mas como foi a reviravolta, as contas, o trabalho? Então, o que acontece? Então, assim, assim, Deus ele sempre falou comigo nas dificuldades extremas da minha vida. Né, quando fui para Tailândia, quando criança, quando casei, quando fui expulsa de casa, todo mundo sabe que eu já conhece uma história que eu fui expulsa de casa, graças a Deus, pelo meu marido machista, né, ex-marido, né, e assim, essa pandemia, 2019 foi decisivo porque eu tinha que fechar minha empresa. Como eu viajei muito para disputar o Muay Thai dentro do país e fora do país, eu tive muito prejuízo e eu tive que fechar minha empresa. Então, 2019, em dezembro, eu tive a decisão de fechar a empresa. E fazer o quê, né? Fazer o quê com tudo isso e tal. Foi onde eu tive uma visão. E assim, eu tô com um livro aí para ser lançado, que era para ter sido lançado ano passado. Não lancei porque tem dedo de Deus também. E aí, com a virada de 2019 para 2020, a academia que eu treinava foi embora. Fechou e me deixou a gente na mão. E eu treinando pro Mundial, lá no pique, né? Aí, de repente, o dono da academia falou assim, olha, eu não vou mais abrir em Cuiabá, vocês vão ser felizes, que eu vou ser feliz. E beleza. E aí, vou treinar onde? E assim, tem uma coisa que eu nunca quis, Yuri, foi dar aula.
ser professora. Eu sempre estava focada em treinar para disputar, porque é muito cansativo dar aula. E assim, e para você dar aula, tem muitos professores que se dizem ser professores de Muay Thai e não são. Estão lesionando as pessoas, ensinando errado, sabe? Levando a má fama. Né? Não tem didática, estão levando a má fama para as pessoas. Eu pratiquei Muay Thai, eu me machuquei e tal. Gente, investiga a vida do seu professor, vê se realmente ele é professor de Muay Thai, se ele tem ser credenciado, se realmente ele está preparado para aquilo. Então, nunca quis dar aula de Muay Thai por medo de ter essa má fama. E quando a academia fechou, Deus me deu uma visão, e eu querendo falar de Deus para as pessoas, e Deus mandou eu treinar as crianças deles. Quem me conhece sabe que eu tenho receio de lidar com crianças, eu tenho medo de lidar com crianças, porque hoje em dia envolve muitas coisas, muita segurança, né? E eu sempre tive receio. Só que Deus, ele me botou à prova, né? Mais uma vez, ele me disse o seguinte: se você quer falar de mim, querida, treina as minhas crianças. Eu falei, ai meu Deus do céu, mexer com criança, Senhor, com criança não. E ele falou para mim várias vezes: quer falar de mim? Treina as minhas crianças. E eu tive uma visão de um tatame onde é minha empresa, onde era a minha empresa, e cheia de crianças carentes nesse tatame. Eu falei, cara, é verdade, o negócio tem que fazer logo, porque se Deus está mandando, eu não cogito, não espernio, porque não adianta. E eu chamei minha filha e falei para ela, cara, Deus está me dando uma visão, e é para me abrir uma academia e treinar as crianças carentes. Aí minha filha disse, mãe, pelo amor de Deus, você larga de loucura. Eu falei, mas é verdade. E dentro de uma semana a gente tinha uma academia aberta. E assim, 38 crianças. Aí tinha 38 crianças assim, olhando pra minha cara, assim, sabe, deslumbradas. E eu olhei para aquelas crianças e meu pai do céu, o que eu vou fazer com essas crianças? E são 38, não são 8, são 38 crianças. Sua vida realmente deu uma reviravolta, né? Porque assim, algo que você não queria, não sabia como queria, ainda mais não queria dar aula e muito menos para criança, né? Mas queria falar de Deus, né? E aí? Aí Deus sabe das coisas. Eu falei, tá, né? Deus tá mandando, beleza. E aí o meu treinador, não, vamos dar aula para as crianças, vamos treinar as crianças, beleza. Se não fosse esta academia, eu estaria passando necessidade no geral. Por quê? Porque todas as academias fecharam. E a minha academia é dentro da minha casa. Na verdade, eu moro dentro da academia, porque quando eu fui expulsa de casa, eu vim morar na recepção da fábrica. E a recepção da fábrica até hoje é meu quarto. Então, o que acontece? Em todas as academias fechadas, as pessoas começaram a me procurar como personal. Hoje eu tenho 25 alunos de personal. Se eu não fosse eu obedecer a Deus num momento difícil, mais uma vez eu estaria passando fome. Essa é a verdade. Então a gente não perde. Quando Deus falar com você, meu irmão, quando você pensar porque as coisas de Deus é loucura mesmo pro homem, tá? Como assim abrir uma academia? Como assim dar aula para criança? Se eu não obedeço a Deus, eu estaria passando fome. E hoje eu tenho 25 alunos, pessoas que acreditam em mim. Depois eu vou te contar umas coisas no particular que eu não posso contar aqui ao vivo, né, na live. Pode deixar o povo curioso. Vou deixar curioso. Leia o meu livro. Estamos lançando um livro aí. Então, assim, é coisa de Deus mesmo. Quando as pessoas começaram a me procurar com os assuntos assim fortes, entendeu? Dali eu tô te procurando por causa disso. Eu preciso de ajuda. Eu falei, cara, é Deus novamente. Não tem outra explicação. É loucura. As coisas de Deus é loucura mesmo. A fé é uma loucura, mas é uma loucura que vale a pena você obedecer a Deus. E tem um ditado, né, Nalé, que parece clichê, mas não é. Parece que quanto maior a dor, maior o alívio, né? Então, assim, a gente passa por cada situação de injustiça, de humilhação, de ofensas, de mentiras, que a gente não sabe como lidar. Então a gente se isola, tenta Yuri, passar se não por é isso. Deus, a gente não tem forças, porque Deus é a fonte. A fé vem de Deus, porque Deus ele te carrega no colo. Porque são as humilhações, as ofensas, as agressões, tanto físicas como psicológicas, que eu acho que a psicológica é a pior que tem. Cara, se a gente for parar para pensar, a gente não tem força para suportar. Se não é Deus para carregar a gente no colo, falar, filho, vem aqui. Sabe por quê? Porque Deus ele não julga, ele só nos ama. Nós vamos dar conta dos nossos atos, sim. Só que isso, meu bem, é particular. A salvação é individual, não é em grupo. Então, não julguem. Abrace. Não tem nada para falar coisas de boa, fica calado. E, Nalé, aquelas pessoas que felizmente, né, não passaram por momentos tão tristes, tão pesados para que essa fé fosse construída naturalmente. Eu recebi muitas perguntas essa semana
da seguinte questão, tá, eu sou uma pessoa cristã, eu quero ser mais forte na fé, mas como eu aumento minha fé? Aí indo na igreja, tendo que quebrar a cara. Porque assim, muita gente fala, eu quero ter mais fé, mas Yuri, não é natural meu, eu não consigo ter essa fé. Como que eu faço para melhorar essa fé? É porque tá boa a vida. É porque a vida tá muito boa. Porque assim, as pessoas acham... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tenho uma relação com Deus. Eu não tô dizendo isso que tem que estar fora da igreja, não, tá? Eu tô dizendo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Relação com Deus não é você sentar no banco da igreja de papar seu irmão, não. E julgar o irmão, não. Tá? Ah, ele não é da minha igreja, ele é pecador. Negativo. Fé, você só vai adquirir sua fé quando você passar pela dificuldade, que a dificuldade que o irmão tá passando. Sabe por quê, Yuri? Porque é fácil julgar um irmão. Você quer ver? Eu vou causar uma polêmica aqui, posso? Porque eu sou meia polêmica. Pode, adoro. Eu vejo muita hipocrisia de pessoas que... Ai, meu pai, não sei se eu falo, gente, eu tenho um perigo esse negócio, gente. Só não fala nomes, que a gente não quer receber processo. Pelo amor de Deus. Tá, não, eu não dou conta de processo, não. Eu tenho medo de processo igual eu tenho medo de frio. Eu sou pieta, né? Eu acho o seguinte, eu acho a maior hipocrisia, por exemplo, eu já vi... eu não vou falar não, Yuri. Eu te falo em particular depois. Pode falar. Fala que o público vai querer ouvir. Pode falar. Eu acho, hoje, as pessoas hoje em dia, por exemplo, preconceito. Não existe preconceito. Mentira, existe sim. Principalmente quando o caso é dentro da sua casa. É fácil você apoiar o preconceito quando o preconceito é na casa do teu vizinho. Entendeu? Por exemplo, esse dia eu fiz um bate-baco, lá minha filha falou, mãe, segura a boca, minha filha lá, ó, falando pra mim lá, ó, você tem 300. Ela, mãe, segura essa boca, tá bom, eu vou superficiar aqui o assunto. Esse dia eu fui numa entrevista numa rádio, e aí tinha uma senhora negra, que ela gente, as palavras me fogem, Dudu. Eu causei uma polêmica lá, o seguinte, porque ela estava dizendo que ela era os negros são tão inteligentes quanto os brancos, que tinham que ter a mesma vaga de emprego, tinham que ter o mesmo salário. Concordo? Beleza. Aí, de repente, ela falou assim, isso é minha opinião, Inaléia Ferreira, encrenqueira, falando, tá? Aí, de repente, ela falou assim que ela tinha que reivindicar a cota na faculdade para negros. Falei, pronto, vou causar uma polêmica, por quê? Porque se você acabou de dizer que o negro é tão inteligente quanto, por que tem que ter cota racial? Gente, eu não concordo com cota racial. Ó, negro, a inteligência não tá na cor. Deus... Não, eu concordo. Eu concordo com você, o amor de Deus... Deixa eu só finalizar. O amor de Deus por nós não é por cor. Então, assim, a minha opinião é o seguinte, eu não posso reivindicar algo que nem eu acredito. Então, assim, eu acho que a inteligência, a cota racial, eu não concordo. Você vai discordar comigo, eu deixo. Eu vou te contextualizar. Contextualiza. Acredito que deveria ser assim. Aliás, acredito que é assim, porque cor não define inteligência, não define intelectualidade. Só que a gente vive num país que, infelizmente, a raça negra, se a gente pode chamar assim, porque o mais correto seria até preto, ele está criminalizado, ele não tem acesso, estatisticamente falando, ao que os brancos têm esse acesso. Ele sofre uma carga de preconceito anos-luz mais do que um branco. Então, assim, a dificuldade de uma pessoa negra chegar ao patamar que um branco chega é estatisticamente comprovado inferior. Infelizmente, não deveria ser assim. Então, eu acredito no poder de cotas temporário, para que a sociedade se reeduque. Porque a educação ela é a base de um país. Agora, você colocar a cota com a justificativa de que o negro sabe menos, não. Mas se você entrar numa sala de aula de um ensino público, você vai ver que a maioria é branco. Se você vê a classe marginalizada, aliás, vou abrir um parêntese para não gerar polêmica também, porque marginal não é só aquele que está roubando lá na rua o relógio da mulher, não. Marginal são aqueles que estão lá no Congresso roubando milhões de reais em Brasília. Então, assim, sabe, é complexo falar disso, mas assim, eu tô falando em relação às cotas. Então, assim, pelos olhos de Deus, somos todos iguais. Não deveríamos sofrer distinções. Mas, assim, a gente vive numa realidade que realmente ela precisa de uma atenção um pouco maior. Entendeu? Porque realmente as pessoas são excluídas. Muitos são espertos, muitos tentam usar da malandragem para conseguir alguma vaga.
Tem, mas isso é exceção. A gente tem que fazer o bem e procurar fazer o correto. Com certeza. Mas Com eu certeza. te falo isso, como jornalista posso te falar, são estatisticamente, concordo Sim. que deveria ser igual, mas o sacrifício de... Você tem uma ideia, eu vou te falar um exemplo que aconteceu essa semana. Eu acho que muitas pessoas pode concordar com isso. Eu fui no cartório, né, e cheguei no cartório para autenticar uns documentos e estava todo mundo sentado lá de fora, né, por conta da aglomeração, as pessoas recebiam uma senha e de repente chegavam pessoas, entravam, saíam, higienizavam a mão, saía e tal. Sim. E de repente chegou dois caras numa moto, aparentemente bem relaxados, né, com short, a cor escura, negros, e desceu para caminhar em direção ao cartório. Nessa hora, todo mundo se levantou, entendeu? Todo mundo se levantou e ficou. Eu vi a cara das pessoas ali naqueles bancos, de medo. E assim, e eu fiquei, meu Deus, e o cara chegou, e o cara ainda chegou junto com volume na camisa, que todo mundo olhou, eu falei, pronto, é a arma. Então assim, você já vai se condicionando a uma realidade que você... Sabe? E aí ele chegou próximo do funcionário do cartório e falou assim, olha, eu vim querer saber se vocês estão registrando meu filho. E isso me deu um peso na consciência que você... Não, assim... De você ter imaginado. Todo mundo pensou. Aí o cara, para variar, saiu, deu a volta, subiu na moto, demorou para colocar o capacete e ficou olhando para trás. Então assim, todo mundo achou, vão voltar e vão... Entendeu? Porque a gente vive num mundo que nós estamos completamente apreensivos. Mas isso aí é preconceito puro. Eu duvido, mas, por exemplo, sim. Mas o que acontece? Olha o comportamento. Mas olha o comportamento. Olha o comportamento. Então, assim, não é... Se pessoas brancas também tivessem tido o mesmo comportamento, o caos ia ser a mesma coisa. Então, assim, o pavor das pessoas não era na cor. Era no comportamento. Desceu da moto... Será, Inália? Será? Porque, por também, exemplo, se fosse... não, também. Talvez... Eu acho que é mais na forma que estava vestido. Porque eu acho assim, se fosse... Também, entendeu? Então, você tá vendo que o preconceito... Gente, eu tô falando que a maioria das vezes, o preconceito é causado pelo meu comportamento. É pelo meu comportamento. Então, assim, não é pela cor também, entendeu? Infelizmente, aí a pessoa fala assim... Hoje eu vi uma reportagem, a própria mídia... Gente, só pra gente encerrar, pra gente voltar pros milagres de Deus, tá? A própria mídia, eles usam palavras o seguinte, um policial chutou uma mulher negra. Gente, o policial chutou uma mulher. Ele não pode chutar uma mulher. Agora, por que tem que falar com a mulher negra? Mas, Inália, assim, vamos voltar para Deus, mas você vai ficar querendo polemizar. Se desse uma mulher loira dos olhos claros, no país que a gente vive, raríssimas vezes um policial iria chutar. Isso eu posso te confirmar, porque eu dou notícia policial todos os dias. Então, assim, o tratamento é outro. A gente sabe disso, a gente vê câmeras escondidas, o tratamento é outro. Se eu chegar branquinho, eu não tenho olho claro, mas chegar branquinho ali, já vão me olhar de um jeito mais bacana. Mas entra com a chinela havaiana, infelizmente, eu não tô falando que isso que é correto. Não está justificando. Pode ver, o preconceito ele impera no nosso país em todos os setores. Seja você gordinho, seja você homossexual, seja você negro. O preconceito ele está latente nas veias das pessoas. E se as pessoas não começarem... É o que a gente começou com esse assunto. O preconceito... não existe preconceito. O preconceito está aí. Independente, o preconceito está aí. E sabe onde é que resolve isso? Não somente Deus, mas a educação. Se o país não souber que a educação é a base de todos os problemas, a gente conseguiria E eu vou falar uma coisa pra você, Yuri. E essa educação não tá na escola não, tá? Ela começa dentro de casa. Escola é conteúdo. Ela começa dentro de casa, exatamente. Se o pai não colocar limite nos filhos, a palavra limite não existe mais hoje. Então eles se tornam cidadãos que vão lá, atira na amiga, lá dentro de Alphaville, por ciúmes besta. Estou falando segundo a última perícia. Não sei o que estou dizendo que foi por ciúmes, mas tudo indica que foi por ciúmes. Então assim, por quê? Porque as pessoas não têm mais limite. Falta aquela palmada. Mas é o que nós estamos falando. É o que a Bíblia ensina. Filhos, pais, eduquem seus filhos. Não deixem faltar a palmada. Entendeu? Isso volta lá em Deus. Deus, a gente não está dizendo aqui que a gente tem que sofrer violência, não. Mas a palmada, talvez o seu filho está passando por situações por vergonha agora, porque você deixou de dar uma palmada no teu filho. Deixou de dizer não pro teu filho. Se você não dá aquela palmada que ele merecia naquela época, as chances dele te dar uma como pai é muito grande. Então é bom pensar nessa... Aí é difícil, né? Aí é difícil. Aí a coisa complica. Mas, Inália, vamos lá. Vamos voltar.
Eu te falei a respeito sobre a questão da igreja, que eu achei muito louvável a comparação que você fez da fé ser muito mais ligada a Deus do que aos cristãos. Sim. Porque por exemplo, quem que é o pastor? Quem que é o padre? Quem que é o líder dessa igreja? Ele é um homem como qualquer outro. E será que ele realmente usa as palavras de Deus? Será que ele está falando em nome do Senhor? Porque assim, eu tô te falando, por que eu tô gerando essa polêmica também? Porque a gente tá vendo, ultimamente, vários pastores envolvidos em escândalos, vários padres envolvidos em escândalo e outros líderes religiosos. Aquele mesmo espírita lá de Goiás também, né, que abusou de várias mulheres. Então, assim, eu acho muito grave e, assim, de uma blasfêmia enorme, um líder que se diz líder religioso pecar muito mais que os outros pecadores comuns e correntes. Então, assim, eu acho que vai deixando as pessoas menos crédulas da igreja. Vai afastando as pessoas. Mas, Yuri, tudo isso é escrito na Bíblia, que isso ia acontecer. Por que Cristo escondeu o corpo de Moisés? Você sabe que Jesus Cristo escondeu o corpo de Moisés. Moisés... minha mãe tá aí também. Eu não tô falando com vocês porque... Pai de hora tá falando assim, meu filho lindo, meu filho lindo. Só pode ser você, só tem que ser você, porque eu sou menina, né? Então tem que ser sua mãe, né? É porque eu fico vermelha, aí eu não vou olhar porque eu fico com vergonha. Se a mãe achar, quem é que acha, né? O negócio é o seguinte, eu como sou mulher, eu dou conta de tudo, né? Eu vou olhando, vou lendo, vou te ouvindo, vou falando, né? Eu vou causando polêmica. Então, voltando lá. A Bíblia fala o seguinte, que Deus fala o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é bíblico. Por que eu caio na lábia do pastor? Porque eu não estou lendo a Bíblia. Por que eu falo as coisas que não está escrito na Bíblia? Porque eu não estou lendo a Bíblia. Quando a Bíblia fala que Moisés está vivo no primeiro céu, a Bíblia fala que são 3 céus: sideral, o que a gente vê, o céu visível, o cineral, se eu não me engano, a palavra é essa, e o celestial, que só tem a presença de Deus, e os anjos querubins. Só que a Bíblia fala que Moisés está vivo. Tanto que lá no Getsemane, ele conversou com Cristo. Ah, Jesus Cristo viu a alma de Moisés? Não, Cristo viu Moisés. Moisés em pessoa. Tá? Podem estudar aí, os estudiosos da Bíblia, podem estudar, porque isso está escrito na Bíblia. Se não, me chamam no particular e me contestem, entendeu? Que eu mostro. Então, o que acontece? Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Moisés, ele liderou uma equipe muito grande por 40 anos, entendeu? Por mais de 40 anos. Então, se ele morre, o que o povo ia fazer? O povo ia idolatrar o corpo de Moisés. E Deus não queria isso. Deus queria que o povo focasse nos ensinamentos bíblicos. Tanto que a Bíblia repete os ensinamentos, os mandamentos, várias vezes no Velho Testamento. Então, se eu tomei um balde do meu líder, é porque você não está estudando a Bíblia. Presta atenção, gente, presta atenção no que o seu líder está dizendo. Está escrito na Bíblia? Está coerente com a Bíblia? Mas aí você acha também que na interpretação, Inália, por exemplo, muita gente fala, igreja X interpreta de tal forma, igreja Y interpreta de outra forma. Qual é a interpretação mais correta da Bíblia? Não, o que acontece? Eu posso até interpretar, porque sabe por quê, Yuri? Eu não falo para você, hoje, depois que eu deixei de frequentar a igreja X, que é a igreja de 27º dia, que eu amo de paixão, eu tenho paixão por essa igreja, entendeu? As coisas que eu aprendi lá foram maravilhosas. Qual que é o X da questão da interpretação? Eu posso até interpretar, mas se eu ler a Bíblia corriqueiramente, eu vou ter certeza que o meu líder lá está dizendo as coisas certas ou erradas, entendeu? Independentemente de que religião vai ser. Quando Deus fala com você, com o Yuri, Deus fala comigo, ele fala com você de uma forma diferente como ele fala comigo. Talvez se ele falasse comigo do jeito como ele falou comigo várias vezes, e falasse com você da mesma maneira, você não ia entender. E é o momento certo. Se eu ler um livro hoje e ler o mesmo livro daqui 10 anos, a minha mente vai... Cara, eu não li isso, mas você leu, é porque o seu momento não era para entender aquilo. Então, o chamado do presbiteriano, o chamado do batista, o chamado do adventista, é de forma diferente, porque as pessoas não vão entender o que eu entendi. O que eu estou dizendo é que eu tenho que ter cuidado no que o cara está me dizendo. Eu tenho que ler. Tá, pastor, beleza. Ah, o Yuri lá é azul. Bom, onde está escrito, pastor, que o Yuri é azul? Ah, beleza, está escrito aqui realmente que o Yuri é azul. Ah, não, mas o Yuri é vermelho. E aí? O pastor tem que se explicar. Então, assim, tem coisas que são óbvias. Então, tem coisas que eu só vou deixar ser enganado se eu quero. Então, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. E antes de ler a Bíblia, eu tenho que pedir, Senhor, abre a minha mente. Eu quero saber a verdade. E quando a gente conhece a verdade nos liberta. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter fé em Cristo, não nos cristãos. Exatamente. Hoje eu tenho uma relação...
com Deus incrível. Sabe por quê? Porque assim, pra você ter uma ideia, eu vivi 20 anos na igreja, tentando, achando que eu tava me comportando de uma maneira correta. Pra você ter uma ideia, deixa eu só te contar uma coisa aqui. No ano 2007, eu passei por uma prova de fé muito grande. Quando eu estava assim, eu era dizimista, entendeu? Eu cantava no louvor, cantava no coral, então eu achava. Muitas das vezes eu apontei dedo para as pessoas, eu não tenho vergonha de dizer que eu cometi esse erro. Gente, não cometa o mesmo erro. E se você cometeu, assuma. Assuma, peça É perdão. tão lindo, né? É tão lindo É pedir lindo perdão. pedir perdão, é muito massa, sabe por quê? Porque você está pedindo perdão, você não está fazendo bem para a pessoa, é para você. São os dois abençoados. Ah, vou pedir perdão para a pessoa? Cara, peça. Da onde vem o perdão? Da fonte, e a fonte é Deus. É a mesma fonte da fé. É a fonte do perdão. Não é fácil pedir perdão. Ainda mais quando você está certo. Entendeu? Quando eu estou certo, eu vou pedir perdão. Eu estou certa. O orgulho, né? O orgulho não deixa, né? Exatamente. Então, nessa época, eu estava assim, nossa, eu estava me achando a salva, a cristã, frequentando, não faltava um culto, papapá. O meu irmão mais velho, meu amigo, meu parceiro, que me ensinou a tocar violão, que era adoecer. E eu tive a certeza de que Deus ia fazer um milagre. Afinal de contas, Deus tinha abrido o mar vermelho, que Deus tinha feito tantas coisas, feito o machado flutuar, ressuscitado o Lázaro, lá. Beleza. Devolvo o dízimo, frequenta a igreja, não tinha por que falhar, né? Vai dar certo, bora. Aí minha mãe me ligava, olha, seu irmão tá muito doente. Não, mãe, Deus vai fazer um milagre. Eu tinha aquela convicção que Deus ia fazer um milagre. Dia 3 de outubro de 2007, minha mãe me liga, 4 horas da manhã, e ela me fala exatamente o seguinte, não vou esquecer das palavras. Inaleia, o Fransley faleceu. Yui, você imagina um ser humano que tinha certeza de que ia haver um milagre e a morte bate na tua porta. Alguém bate na tua porta e quando você abre, é a morte. Pensa naquela puxada de tapete. Pensa, tipo assim, a primeira coisa que vem na minha mente é que Deus tinha me traído. Isso que eu ia te falar. Cadê o Deus que eu orei tanto? Cadê o Deus do milagre? Muitas pessoas vão te questionar se você está passando por dificuldade. Cadê teu Deus? Ué, você não tem fé? Por que você está passando por isso? Gente, fé não é passar por maravilhas, não. Fé é um jardim de roseira. As rosas são lindas, mas ela tem espinho. Elas vão, a qualquer momento você vai se furar no espinho. E a fé é você permanecer, mesmo furada, mesmo ferida. E pensa na decepção que eu fiquei com Deus. Eu fiquei muito decepcionada com Deus. Não tenho vergonha de dizer. A decepção, o questionamento, o não concordar faz parte da fé. Faz parte da fé. E quando Deus quis matar o povo no deserto, gente, o que eu estou falando aqui está escrito na Bíblia, tá? Quando Deus quis matar o povo no deserto, Moisés falou para ele, Senhor, eu não aceito. Olha a audácia. Olha a audácia do cara. Não, Senhor, não aceito. Se você matar esse povo no deserto, tira o meu nome do livro da vida. Olha a audácia de um ser humano chegar no rei, no Criador. Ele sabia o que eu estava falando. Então, por essas passagens, a Bíblia me dá a certeza de que eu posso questionar e discordar de Deus. Eu não posso blasfemar. Blasfemar eu não posso. E quando o meu irmão faleceu, eu tive a certeza que Deus tinha me traído. Eu tinha certeza que estava tudo ok, não tinha por que dar errado. Só que o meu errado era o certo de Deus. Às vezes o que você está passando por problemas, você acha que tá errado o que vem de Deus. Não. Entenda. Deus está cuidando de você. E outra Aprovação, coisa. Né? Exatamente. Outra coisa. Morrer não quer dizer o fim, não. A morte não quer dizer o fim, não. Quando a gente morre nessa terra, quando eu creio em Deus, a Bíblia fala que eu não morro, eu durmo no Senhor. Eu tenho que ter esse cuidado. Quando eu não blasfemo e acontece da morte bater na minha porta, eu não morri. Eu durmo no Senhor. Então, quando eu tive a certeza de que Deus tinha me traído, quando eu resolvi voltar às fases com Deus, olha o que Deus fez pra mim. O meu irmão, ele me ensinou a tocar violão. Eu sou apaixonada por música. Apaixonada. E quando Deus me chamou de volta, olha o que Deus fez pra mim. Ele montou uma banda pra mim. A igreja nunca tinha tido uma banda na igreja. E a igreja montou uma banda e o líder me ligou. Falei assim, eu preciso de você aqui, eu preciso de um violão aqui. Eu falei, nunca. Eu quero um violão aqui. Voltei.
Voltei, eu fui, e Deus começou a me mostrar, a me entender, a fazer com que eu entendesse que o meu irmão estava salvo naquele momento e que ele precisava passar pelo sono. Que eu não ia entender, porque eu era humana. E o ser humano, ele não quer aceitar a dor, porque nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ser felizes. Só que veio o pecado, e entrou o preconceito, entrou o câncer, entrou a dor, entrou um monte de coisa, entrou tudo de ruim. Mas Deus está aí para nos salvar, para nos acalentar, né? No meio Com certeza. Nessa pandemia foi só bênção para mim, não posso reclamar, entendeu? Deus, ele manteve a minha casa com tudo que eu precisei, graças a Deus. Infelizmente, a gente tem 5 minutos por conta do Instagram, senão ele derruba a gente. Mas aí a gente vai deixar com gostinho de quero mais. Chato, né? Ele derruba. Eu não quero ser mal educado com as pessoas. O que eu quero dizer aqui, antes de continuar para a gente dar as considerações finais, e tem muita história para ser contada, é que eu não posso deixar de falar nesse parceiro, que a ID Connect é o nosso patrocinador aqui das lives. Eles têm planos a partir de R$ 79,90. Eu vou colocar o telefone aqui embaixo no YouTube, então liga pro Marcelo, faz o teu plano, fibra ótica, a melhor internet aqui de Cuiabá. A gente garante isso, pede desconto. Não tô sabendo dessa, gente. Que isso? Vai ligar pro Marcelo, você fala, Marcelo, a Inalé vai te ligar pra tu botar a internet na casa dela. Fechou. ID Connect. Mas, Nalé, olha, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu acho assim, a minha energia contigo é fantástica. Eu sempre falo isso, independente se eu vou te entrevistar ou não, quando eu falo de você, eu falo com muita luz, porque você é uma pessoa que eu sei algumas outras coisas que você não falou nessa live, que são motivos de superação, mas também te convido a entrar no meu canal, no LTV Brasil, lá no YouTube, que tem as entrevistas antigas com a Inaléia, mais sofisticadas, estávamos em estúdio. Então, assim, mas eu acho que essa aqui foi mais íntima, eu acho que essa aqui foi mais gostosa. Esse tema que foi bem massa, que é Deus, entendeu? E a gente pode estar em qualquer lugar, mais humilde que for, vai continuar sendo forte. Ó, o Jonathan entrando aí, o pessoal entrando. Um abraço. Jonathan, meu aluno, gente. O Jonathan é meu aluno de Muay Thai. Ele tá tão bonitinho. Ele sabe fazer tão bem feitinho as coisas. Yuri, eu não sabia dar um jab direto, né, Jonathan? Assumo. Vamos parar de falar de exercício físico, porque o gordinho aqui não pode falar disso agora. Você tá lindo! A gente já teve aquela conversa, mas deixa eu te falar. Olha, eu quero falar com você que tá do outro lado, para depois eu deixar a Inalé despedir. A ideia dessa live foi homenagear a Deus, foi homenagear o Senhor, foi falar dele, foi a gente passar 1 hora louvando ele, contando histórias para que você do outro lado se motive e vá dormir muito mais tranquilo e em paz. Se eu conseguir fazer isso com uma pessoa, eu acho que eu e a Inalé vamos estar felizes. Então, assim, por meio de mim, que sou um fiel, ela que é uma fiel também, tentou mostrar para você que Deus é luz, que Deus é amor acima de tudo, que você não precisa estar intocado numa igreja para ter ele do teu lado. Não. Basta você ter fé e ter diálogo com ele diário. Ore dentro do teu quarto, ore. Então, Inalé, eu quero te agradecer profundamente. Vou encontrar assim na academia, vou ficar saradinho para 2021. Vem pra cá. Com Muay Thai. Vou lá, vem pra cá. Eu dou um jeito nisso. Aí depois eu vou fazer a live em pé. O pessoal... Né, assim, tipo assim, até de perfil. Mas olha, eu quero agradecer. Gente, eu tô gordinha porque eu ia lutar agora em outubro na categoria 70 quilos. Eu tive que subir de peso. Mas a gente já voltou pra dieta aí. Daqui a pouquinho, então, no peso normal. Eu quero, além de te agradecer, você tá linda. Eu quero, além de te agradecer esse público, que ele se triplica, quadriplica depois no YouTube, aqui no IGTV. A gente, às vezes, tem mais de 1.000 espectadores depois. E dizer que a gente completou 1 milhão de visualizações. Já temos mais de 1 milhão de visualizações, né? no YouTube. Deus é maravilhoso, né? Então, eu tô muito feliz, porque eu deixei o meu meio de comunicação antigo com 6 milhões. E agora, com 4 meses, estou com 1 milhão. Isso é gratidão a você, o público, que sugere pauta, que sugere assunto. E a gente vem aqui e faz, independente da tecnologia, independente de ter milhões de pessoas trabalhando. A gente faz isso aqui com amor, com muito carinho, para informar você e levar você pro caminho da glória, pro caminho da fé. E essas seguidoras que estão aqui, elas sempre assistem tudo. Eu te convido, você que ainda não segue a gente, o LTV Brasil, me segue aqui no Instagram, segue a Inaléia, porque a gente só tem coisa boa para passar para vocês. Muito obrigado. Inaléia, conta aí pro pessoal onde é que eles podem te procurar, o telefone, faz suas considerações finais. Pode estar buscando a gente no CT300, né, Muay Thai, aqui no Residencial Paiaguás. Gente, eu não sou perfeito, o Yuri não é perfeito, a gente só tenta buscar cada dia mais esse Deus maravilhoso. E ter dado certo, porque o sorriso do Yuri, ele sabe que eu tenho paixão por ele. Meu amigo de peito apostou em mim, entendeu? Então, assim, eu quero dizer pra você que tá nos ouvindo agora, tá ruim, continua, não volta. Pra trás nem pra dar impulso. Vai à frente. As pessoas vão dizer que não vão dar certo. Não escuta. Aposta em você, acredita em você, vai até a fonte que é Deus. Só Deus pode te tirar alguma oportunidade.
Tem uma frase que eu gosto muito, que eu tatuei aqui no meu braço, é Filipenses 4:13. Se Deus disse que eu posso, então eu posso. Se Temos Deus 15 segundos, ir, se Deus mandou você ir, vai, meu filho. Beijo Boa pra semana pra vocês. Obrigado por vocês que assistiu a gente. Obrigado. Beijo. E até amanhã que tem live. Quarta-feira tem live. Política. Tem. Até mais. Obrigadão, Fechou. pessoal. Beijo. Olá, você de casa, mais uma vez, levar o teu celular, tua televisão com assuntos de extrema relevância. Cuiabá, Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Olha o gato louco. boa noite. Tá tudo bem, a gente tá numa... Prazer é meu, Yuri. Para conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil. Gratidão é a palavra que eu uso para os mais de 1 milhão de visualizações em apenas 6 meses que o LTV Brasil voltou no novo formato. Assim como era anteriormente, tivemos recorde de público. Hoje o LTV está independente e preza pela credibilidade, respeito e inovação na comunicação multiplataforma, que rendem importantes seguidores todos os dias. O trabalho é feito por mim, Yuri Lupaldi, para milhões de mato-grossenses e brasileiros. Então fica aqui meu muito obrigado, se inscrevam, compartilhem. Esse é o nosso canal, LTV Brasil.